Autorização. Feito! Bom dia de novo, boa tarde, boa noite, acredito que só se alguém estiver na Austrália, talvez, mas já aconteceu, é mais raro, né, ter alguém do outro lado do oceano. Então, bom dia a todas, é um prazer imenso a gente estar aqui no nosso workshop Menstruações, que não pode faltar no nosso trabalho como educadoras menstruais, certo? Então, nos apresentando rapidamente, eu sou a Victoria de Castro, sou educadora menstrual, professora e bióloga. A Fabrícia. Oi, oi, gente, bom dia. Eu sou Raíssa, sou empreendedora social, fundadora da Herself Educacional, junto com a Victoria, super ativista pela menstruação, pelos direitos das pessoas que menstruam, então, muito ativista aí em relação às políticas públicas. A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, principalmente no Brasil, mas queremos também conhecer vocês e a gente dialogar como são as políticas públicas em diferentes regiões do mundo. Um prazer enorme estar com vocês nessa manhã, nessa tarde, nesse dia. E vou chamar a Bianca, que também faz parte aqui do time da Herself Educacional. Bem-vinda, Bia. Oi, gente, bom dia. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou Bianca, sou jornalista paraibana, sou educadora menstrual formada pela Herself Educacional e sou redatora tanto pela Herself Educacional quanto pela Herself. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou só acompanhando, estou só de olho no chat. Maravilhosa. Então, aqui fizemos uma apresentação de quem estamos presentes aqui hoje, né? Depois a gente vai convidar vocês a conhecerem também outras professoras do Educação Menstrual pelo Mundo, que a gente vai apresentar para vocês, certo? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Perfeito. Então, gente, a proposta desse workshop Menstruações é que a gente conseguisse, tanto quem ainda não entrou na área, quem admira a educação menstrual, pensa em talvez um dia ser uma educadora menstrual, quer entender um pouco mais de como essa área funciona, e também para quem já é uma educadora menstrual e busca aperfeiçoar sua prática, entender, estar em contato, estarmos juntinhas, nos fortalecendo sempre, né? Então, é um momento que a gente já vem pensando há um tempo, de conseguir entregar um conteúdo bem legal, de conseguir fazer uma troca de experiências, trazer algumas ferramentas interessantes que a gente tem para conseguir planejar a nossa atuação como educadora menstrual, as nossas práticas de educação menstrual, e também fazer o pré-lançamento, já dando um spoiler aqui, mas que todas já sabem, da turma 6 da nossa formação de educadoras menstruais, que a gente tem em companhia também com outras duas educadoras maravilhosas. Então, hoje o objetivo aqui é que vocês consigam identificar as diferenças entre educação menstrual, ativismo menstrual, promoção de saúde menstrual, né, terapias menstruais, porque são coisas diferentes, né, que vocês tenham também um checklist básico e inicial de como é organizada uma ação de educação menstrual. Então, vocês vão receber também alguns materiais complementares aqui, então vocês vão sair ali com um PDFzinho, além da gravação, né, para ajudar vocês nesse sentido. Vocês vão entender também se a educação menstrual é o caminho certo para vocês, então quem ainda não atua na área, pensa às vezes em entrar na formação, né, quer entender um pouquinho mais, a nossa proposta aqui é trazer alguns elementos, né, fazer o que a gente chama de pincelada, né, para ver, para vocês conseguirem pensar se é um caminho que vocês desejam seguir profissionalmente ou não, né? E os passos para se sentir confiante como educadora menstrual, que daí é principalmente para quem já passou, já está decidida realmente a ser uma educadora menstrual, né, e se formar e entrar numa rede nesse sentido, e com a possibilidade de fazer parte da próxima turma 6 de Educação Menstrual pelo Mundo, com uma condição muito especial de pré-venda. E aí, a gente quer perguntar, nesse início, de qual cidade, estado e país você está assistindo agora. Então, escrevam muito aqui no chat, cidade, estado e país, tá? Ou província, enfim, ali no estado, né? Só para a gente saber, porque temos muitas cidades que acabamos conhecendo, né? Eu aqui, Campo Grande,
Mato Grosso do Sul, Brasil, Portugal, Lisboa, Campinas, Brasília, Santa Cruz do Sul, Campinas, Amadora, Lisboa, Portugal, Luanda, Angola, Salvador, Bahia, Luxemburgo, João Pessoa, São Paulo, Piracicaba, São Tomé e Príncipe, temos muitas alunas em São Tomé e Príncipe, país de língua portuguesa, Manchester, Caraíva, França, Renatinha mora na França, Pindamonhangaba, São Paulo, Brasil, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para quem não sabe, eu sou de lá, Porto, Portugal, Natal, Rio Grande do Norte, São Paulo, maravilha, gente, estão vendo essa diversidade aqui? Sintra, Portugal, maravilha, Salvador, Bahia, maravilhosas. Maravilhosas. Quem quiser ir colocando, vá colocando no chat. Às vezes a gente encontra alguém que também está aqui pertinho da gente, né, pertinho de vocês, e que está aqui presente no workshop hoje. E aqui a gente só trouxe uma coincidência para a gente fazer esse gancho inicial, que eu e a Raíssa, a gente está aqui num cenário bem diferente do nosso, né? A gente está num quarto de hotel hoje, estamos lado a lado, e por isso pode eventualmente acontecer do microfone sobressair um ao outro, mas a Bia avisa para nós, vocês conseguem avisar também, porque esse workshop já estava planejado já há alguns meses, então a gente já tinha a data dele certinha para a gente fazer esse lançamento da turma 6, permitir que quem quisesse se organizar, né, já em 2023, garantir sua vaga para 2024, então ele já estava lá marcadinho 2 de dezembro, e a gente teve uma feliz coincidência de que conseguimos, né, fechar a data de das nossas ações aqui nos institutos penais do estado de Rondônia, no Brasil. Então, estamos agora na região norte, vamos passar por 3 casas prisionais, trabalhando exclusivamente com educação menstrual. Então, estamos aqui, viemos na terça-feira de madrugada, trabalhamos quarta, quinta, sexta, ontem de noite viemos para cá, né? E estamos aqui nesse fim de semana para trabalhar a semana que vem de novo. Então, uma feliz coincidência, né, de estarmos justamente numa missão de educação menstrual no dia do nosso workshop. Sim, super importante. E a gente traz aqui já um modelinho que é um pouquinho diferente, mas que a gente veio construindo aqui no Brasil, por exemplo, né, de uma relação, inclusive, público. Então, é sobre o que a gente vai conversar aqui também, que existem alguns modelos, às vezes, não tão óbvios de relações entre instituições públicas ou, inclusive, instituições privadas, mas que desejam muito ter educadoras menstruais atuando com essas instituições, né, levando educação menstrual para as pessoas em diferentes territórios e de diferentes contextos. Então, a gente fica muito feliz que esse é o 3º ano em Rondônia, e nesse momento a gente vai fechar o ano com chave de ouro nessas 3 casas penais, com mais de 100 mulheres em situação, então, de privação de liberdade, que vão estar conhecendo a importância, né, e o que é educação menstrual, vão conseguir ser multiplicadoras também dessa palavra da menstruação, que a gente brinca, que elas já ficam emocionadíssimas de conhecer. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses modelos, então, dessas relações com governos, né, instituições públicas também ao longo de hoje. Perfeito, Rá. E isso gera um gancho bem importante para a gente, e a gente convida também vocês participarem aqui no chat, né, se vocês têm uma palavra do que vocês acreditam que faz uma educadora menstrual, né, tanto o que faz em atividade, quanto o que, de certa forma, nos constitui como educadoras menstruais, né, porque a gente vem de um processo longo, de certa forma, né, então nem sempre a gente teve essas portas abertas, a gente sempre brinca, e brincamos também com outras educadoras menstruais aqui do Brasil, que a gente teve que quase abrir ali um mato que muitas vezes não tinha nenhuma oportunidade, né? Então, quando a gente pensa que há uns 3, 4 anos atrás, quando a gente falava em educação menstrual, né, tentando achar alguma brecha ali para trabalhar em escolas, em instituições, em empresas, né, ver quem queria, né, de certa forma, usufruir de educação menstrual, muitas vezes a gente não encontrava espaço. A gente ouvia muitos nãos, né? Eventualmente, alguns sim, né? E a gente
partiu de um início muito de testar, né, de conseguir acesso ali em escolas, em trabalhar com públicos muito diferentes, né, desde crianças, meninos e meninas, adolescentes, pessoas adultas. Então, vem de um processo que a gente teve que realmente experimentar e realmente abraçar quem nos abria as portas, né, porque a gente sabe que menstruação é um assunto tabu, né, então todo mundo aqui, com absoluta certeza, tem algum interesse na menstruação de alguma forma e na educação menstrual, principalmente na menstruação. Tenho absoluta certeza que é um assunto de afinidade de todas vocês, senão não estariam aqui. E a gente sabe que é um tabu. Muitas vezes a gente fala em educação menstrual e as pessoas falam, educação o quê? Menstrual? Será que eu ouvi certo? Porque só de ouvir a palavra menstruação muitas vezes já causa um estranhamento. Então, se hoje a gente pode estar aqui em Rondônia, conseguindo trabalhar no sistema penal, que é uma das nossas grandes paixões, né, uma vertente do nosso trabalho, conseguir chegar até mulheres que não teriam condições, por estarem, né, em regime ali fechado, estarem em privação de liberdade, elas não teriam condições, muitas vezes, de acessar uma informação de extrema qualidade, a gente realmente fica muito feliz de conseguir trazer aqui esse desenvolvimento, né, de saber que a gente conseguiu chegar nesse ponto e que as portas estão se abrindo e que existe sim demanda para isso, né, em todos os lugares. Então a gente precisa sim cada vez mais de educadoras menstruais em todas as regiões, em todos os lugares do mundo, porque sabemos que metade da população ou menstrua, ou vai menstruar, ou já menstruou um dia, né? Então, claro que esse é um conhecimento que todo mundo precisa ter, né? Todo mundo que vive no mundo, porque todo mundo convive com alguém que menstrua, né? Mas a gente sabe que, poxa, mais da metade da população menstrua, vai menstruar, já menstruou. Então, muitas vezes não temos acesso a informações de qualidade sobre o funcionamento do nosso corpo, sobre a possibilidade de questionar os tabus menstruais, de subverter os tabus menstruais, que é um dos grandes objetivos da educação menstrual. Então, estamos aqui e fazemos esse convite, né, para a gente conseguir pensar juntas em qual que é o papel tão importante, né, de uma educadora menstrual e como a gente vai vivendo esse processo ao longo do tempo. E aí eu pergunto para vocês, né, vocês que são já educadoras menstruais ou que buscam, né, pensam em ser educadoras menstruais, se vocês conseguiriam resumir em uma palavra o que vocês sentem que falta para isso, né? Falta segurança, falta conhecimento, falta uma rede completa, falta entender exatamente o que faz uma educadora menstrual. Então, podem aproveitar o chat, ó, a Valéria já trouxe informação, perfeito. Rede é muito importante, a gente vai trazer um pouco desse sentido. Espaço, né, espaços de aberturas, né, para a gente poder trazer esse ponto. Ferramentas, recursos, políticas públicas, muito importante mesmo, porque a gente entendendo que dignidade menstrual é um direito básico, a gente precisa de políticas públicas, né, confiança, oportunidades, abertura, perfeito. E aqui, já trazemos esse primeiro ponto, né, que em comum, que acredito que todas nós vivemos, e aqui a gente traz, e eu e Raíssa vivemos isso durante muito tempo, né, mais de anos, né, vivemos isso, até conseguir também encontrar com mais rede, enfim, mas a questão da insegurança, né, que pode abranger vários tópicos. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de sentimentos comuns que a gente pegou também partindo daquele formulário que a gente convidou vocês a preencherem lá no WhatsApp, né, no nosso grupo do workshop, a gente convidou vocês a preencherem, justamente para a gente entender melhor, né, quais eram as necessidades de vocês. Então, tem muitas dúvidas, muitas perguntas de, poxa, eu preciso ser ginecologista ou outra profissional de saúde, preciso ser enfermeira, preciso... ou talvez alguma área que trabalhe também nas políticas públicas, na assistência ali social e de saúde, preciso ser uma assistente social, preciso ter alguma profissão específica para ser educadora menstrual? Ou será que alguém que é ginecologista ou uma profissional de saúde que trabalha com a grande área saúde da mulher já está apta para fazer educação menstrual, ou será que a educação menstrual é um saber específico? Então, gera essas inseguranças, a gente sabe. Ou às vezes a gente se pergunta, né, quem sou eu para ensinar outras pessoas? Será que eu sei o suficiente?
E a gente sempre acha que a gente precisa saber mais e mais e mais e mais, mas ao mesmo tempo a gente sabe que sempre tem alguém que está ali um pouquinho antes da gente, né, e que pode se beneficiar com o conhecimento que a gente tem a oferecer. Então, se a gente tivesse numa grande escadaria, né, com alguns degraus, para a gente aprender com alguém, essa pessoa não precisa estar no degrau 100 se a gente está ali no degrau 3. Às vezes, aprender com alguém que está no degrau 4 já nos ajuda, já nos dá vários insights para a gente conseguir avançar na nossa vida, né? E conseguir saber mais sobre algum assunto, enfim. Então, a gente fica com essas perguntas, será que eu sei o suficiente? Será que eu estou preparada? Será que eu posso atuar com isso? Esse é um ponto em comum, né, que a gente tem nesses problemas, digamos assim, para quando a gente pensa em atuar como educadora menstrual. Temos medo também de não ter retorno, né? E aqui, obviamente, eu trouxe principalmente a questão do retorno financeiro, mas pode ser retorno, inclusive, de atenção, porque a gente tem medo de fazer uma ação de educação menstrual e muitas vezes não se sentir ouvida, ou sentir que o que a gente está trazendo não está conectando ali com as outras pessoas. Quem já se sentiu assim, né, pode até levantar uma mãozinha, joga um emoji aqui para nós, porque isso é muito comum, né? A gente sentir que a gente não está conectando ali com as pessoas. E é um medo, é um frio, medo não, né? É um frio na barriga que a gente sempre vai ter. Né? Quando a gente faz esse workshop, a gente que já atua nisso há muitos anos, a gente também tem esse receio, né? De, poxa, será que a gente está conectando? Será que a gente está sendo realmente útil para cada uma de vocês? Então, a gente prepara tudo, a gente busca lá o formulário justamente para tentar fornecer o máximo possível, ser o mais útil possível a serviço aqui de vocês, tá? E quando a gente fala em retorno, é muito comum, assim, na nossa experiência, a gente vê que educadoras menstruais, geralmente, ou quem está, né, querendo ser uma educadora menstrual, como é algo relativamente novo para nós, né, um termo que a maioria das pessoas não conhece, então é diferente, né, se eu perguntar aqui na rua, né, a gente está no interior de Rondônia, se eu perguntar para as pessoas, o que é um advogado, o que é um médico, o que são, né, várias profissões tradicionais, elas vão saber me dizer. Mas se eu perguntar o que faz uma educadora menstrual, a maioria das pessoas fica assim, não sei. Será que uma educadora menstrual ensina alguém a gostar de menstruar? Será que ela faz alguma coisa? O que será que faz, né, uma educadora menstrual? Então, é uma área relativamente nova, né, aqui para nós. Então, muitas vezes, por ser uma área nova e por ser uma área que gera um impacto tão importante, que depois a Raíssa vai trazer todo esse ponto dos negócios sociais, enfim, vai dar uma pincelada nesse sentido, por ser uma área tão importante, a gente pensa que, poxa, se é tão necessário, então deve ser voluntariado, né, necessariamente. E não, assim como qualquer trabalho, e inclusive eu reforço aqui que todos os trabalhos são importantes para a sociedade. A gente não consegue pensar, medicina, né, medicina é muito importante para salvar a vida das pessoas. Você já consegue imaginar numa cidade onde não tem garis, onde não tem pessoas que estão lá fazendo coleta seletiva, como que ficaria a cidade? Então, todas as profissões, né, todas, têm uma imensa relevância para a sociedade, para a vida, para o conforto de todo mundo, né? Então, todas as profissões precisam ser valorizadas e precisam ser pagas. E o trabalho é a forma que a gente tem dentro do sistema que a gente vive, a gente pode ter várias ressalvas em relação a ele, mas é a nossa prática, né? É a nossa realidade material, de que o dinheiro é a nossa moeda, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa, né, oferecer serviço para as pessoas e receber por isso, porque, enfim, temos contas para pagar, todas, né? Então, sim, a educação menstrual, ela pode ser paga, ela deve ser valorizada, porque pessoas estão se beneficiando disso. Então, isso é mais um motivo para ela ser muito bem valorizada, porque a vida de várias pessoas é transformada, né? A saúde de várias pessoas é transformada, a vida, a qualidade de vida como um todo, um bem-estar, a autoestima é transformada através da educação menstrual. Então, sim, é um trabalho como qualquer outro. Então, é possível, sim, trabalhar apenas com a educação menstrual, né? Embora no início a gente geralmente coloque ela como um paralelo de outras atividades que a gente coloca, porque estamos explorando, né, o mercado. Então, é comum, é normal na nossa trajetória, né, como educadoras, mas é possível, sim, chegar nesse ponto de trabalhar apenas com educação menstrual. E a gente já adianta para vocês que a demanda só cresce, né, nesse sentido, justamente porque agora dignidade menstrual, menstruação viraram pautas, né, que estão recebendo mais atenção. Finalmente, né, torcemos muito, trabalhamos muito, né, muitas aqui, para isso acontecer. Claro.
E nesse sentido, gente, é importantíssimo esse papel da rede, que se fortalece quando nós aqui valorizamos o trabalho da educação menstrual, precificamos, né, e podemos sim fazer trabalhos voluntários, mas a gente está demonstrando ali, olha, esse valor, se tivesse que ter, fosse pago, teria esse preço aqui, né, e nós estamos escolhendo, sim, ofertá-lo em alguns momentos, né, de forma voluntária, mas é importante que as pessoas mensurem e enxerguem o preço, o valor dele, né? Independente da moeda, justamente aqui, cada uma no seu território com a sua moeda, mas para que a gente honre esse espaço para as outras mulheres que vão estar entrando. Eu, talvez, possa ter um espaço aqui que eu tenho outra profissão, e vou atuar como educadora menstrual em um horário alternativo, e não é a minha profissão, o meu ganha-pão, mas para muitas pode ser, e a gente tem que, né, construir caminhos juntas aqui, que as pessoas possam escolher ser educadoras menstruais, e aqui a gente vai falar muito, então, sobre essa profissionalização, que também requer políticas públicas, e foi uma pauta da turma 5, como a gente já conseguiu evoluir, que algumas profissões fossem regularizadas, profissões que até então não eram reconhecidas, como, por exemplo, a doula. Então, que a gente pudesse ter esse espaço garantido, isso a gente vai fazer em conjunto, em rede aqui, e cada uma de nós, então, honrando esse espaço, né, desse valor, precificando o nosso trabalho, a gente garante que as outras colegas também possam precificar, e principalmente por um motivo, a gente vai estar sendo contratada para combater, a gente vai falar disso em outros momentos, né? A pobreza menstrual, a gente questiona muito essa palavra aqui e chamar esse contexto de pobreza menstrual, mas e por um motivo ele é muito importante. Quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente está falando de pobreza. A pobreza menstrual é um desdobramento da pobreza. Então, como que o nosso trabalho, justamente para promover dignidade menstrual, né, e reduzir pobreza para mulheres e pessoas que menstruam, vai estar gerando mais pobreza se as pessoas não podem cobrar por esse trabalho, né? A gente não pode ser remunerado. Então, fica antagônico, não é mesmo? A gente vai lá, está fazendo um trabalho que é uma necessidade pública, de saúde pública, de educação pública, e aí não teria uma remuneração. Então, é por isso que a gente quer muito profissionalizar e trabalhamos juntas para isso, contamos com vocês pela construção de longo prazo, viu? A gente quer que as próximas gerações olhem para o papel de educadora menstrual e para a profissão, e isso já seja reconhecido. Perfeito, Raíssa. E a questão, né, de como vender um serviço de educação, porque muitas vezes a gente pensa, poxa, a educação, ela é um direito básico, né, em todos os níveis, só que isso não significa que as pessoas que se dedicam a educar, que elas devam fazer isso voluntariamente, porque isso sim seria uma forma de elitismo, porque daí só quem tem uma grande herança, tem uma grande quantia de dinheiro, poderia dedicar o seu tempo, né, lembrando que tempo é vida, é o maior recurso que a gente tem, é tempo, não é nem dinheiro, é tempo, né, e elas poderiam dedicar a vida para isso. Então, sim, o profissional da educação, ele precisa, sim, ter um bom retorno financeiro e deveria, inclusive, ser muito valorizado, é o que a gente sempre fala. E durante muitos anos, o profissional de educação sempre foi. E quando se tornou uma área majoritariamente feminina, a gente tem um quadro de que professoras, né, e eu falo também com propriedade, eu sou professora, bióloga de formação, né, acadêmica, professoras né, recebem muito pouco, né, quando a gente pensar. E é um trabalho que desgasta muito, né, em termos de energia vital. É o tempo todo ali falando e trabalhando, né, fora ali do momento de aula, e estudando e se capacitando. Então, sim, a educação, ela é um serviço, ela precisa ser valorizada, né, ela precisa ter um bom retorno financeiro, e a gente quer, sim, que todo mundo que trabalha com educação, assim como quem trabalha com todas as áreas que são muito relevantes para a sociedade, tenha, sim, conforto, qualidade de vida, né, e que possa fazer seu trabalho, porque quanto mais a gente consegue ter retorno, também mais a gente consegue reinvestir e melhorar como profissionais, que também é super importante quando a gente fala de qualquer profissão, né? Com a educação menstrual não seria diferente. Temos também em comum esse terceiro medo, né, que é da solidão, digamos assim. Então, muitas vezes não temos uma rede de apoio, temos interesse no assunto, mas às vezes as pessoas ao nosso redor não conhecem a educação menstrual, às vezes a gente mora num lugar onde parece que não se fala sobre isso, né? Parece que é um tabu muito grande. A gente ouve muito isso, inclusive, de alunas de Portugal, que falam, nossa, no Brasil parece tão avançado a pauta da menstruação, mas claro que não é, né? No Brasil como geral. Olha o tamanho do Brasil. E claro que vem um movimento maior,
mas a gente sabe que cada território encontra os seus desafios, né, para falar de menstruação. Então, muitas vezes, quando a gente está ali pensando em atuar na área, a gente não consegue falar com as pessoas desde a nossa casa, né, da nossa família, poxa, eu vou trabalhar com isso, de explicar como que eu falo, até mesmo, né, dentro ali de um território. Com quem que eu consigo conversar sobre isso, né? Como que eu consigo trabalhar? Tá vendo o carro aqui da interior, né, gente? Sempre tem o carrinho, o caminhão de manhã, sábado, né? Então, passou. Então, a gente precisa desse apoio, né? A gente precisa não se sentir sozinha. Isso é um medo incomum que a gente tem, né? De se sentir muito sozinha, de não conseguir fazer algo nesse sentido. E, claro, né? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente vem realizando, né? De conseguir unir as educadoras menstruais, de conseguir ter eventos, de conseguir fazer essa rede de contatos, porque muitas vezes só da gente saber que tem alguém ali no nosso estado, na nossa cidade, que também está trabalhando com isso, que tem uma visão de educação menstrual parecida com a nossa, isso já nos dá um alívio tão grande, já dá para pensar num projeto juntas, já dá para fazer alguma coisa, né? Tirar do papel, tirar do campo do desejo, né? Poxa, eu queria muito que as pessoas tivessem educação menstrual, mas como que eu vou fazer isso sozinha? E esse é um sentimento muito legítimo, porque sozinha a gente até consegue ir, né? Mas quando a gente está junto, a gente consegue fazer muito mais coisas, a gente consegue ir muito mais longe, né? Porque senão acaba se tornando muito difícil, né? Fazer tudo completamente sozinha, né? Tendo muitos aqui comentários muito interessantes aqui no chat, eu vou até aproveitar para ler um aqui da Rita. Há desafios em todo lado, mas há muito mais abertura do que em Portugal. Eu fiz a tese sobre menstruação e minha professora ficou chocada. E encontrei muitos documentos de trabalhos em Brasil e em Portugal a literatura é quase nenhuma. Exatamente. A gente tem muitos problemas nesse sentido. E a literatura em menstruação, ela vem crescendo muito aqui no Brasil, a gente fica muito feliz com isso, né? Os trabalhos acadêmicos. Então, muito importante trazer esse ponto também. Aqui, outra questão que a gente tem em comum, que até apareceu nos comentários de vocês, essa aqui é a última que a gente já trouxe, que é a falta de um método, né? Então, a gente muitas vezes, claro que isso se alimenta com a insegurança, né? De, poxa, qual que é a diferença de educação menstrual e eu ir em um lugar e passar informações sobre menstruação que eu considero importante? Qual que é a diferença de eu criar ali uma metodologia, traçar uma ação de educação menstrual com um objetivo bem claro, bem explícito, né, específico, que eu quero conseguir com aquela ação, porque, obviamente, né, gente, a gente vai trabalhar a educação menstrual de forma diferente se a gente está com adulta, se a gente está com criança, se a gente está com adolescentes, dependendo de onde essa população vive, quais são os hábitos dela, a gente vai, né, moldar, né, personalizar a nossa educação menstrual. E também esse é mais um motivo que faz ser um trabalho que precisa ser valorizado, porque ele é personalizado. Então, o que a gente está trazendo aqui na formação, né, o que a gente trouxe ali na casa prisional, são conteúdos diferentes. Né? E talvez o que a gente trouxe ali na casa prisional, na última que a gente teve, com interação, ali com as mulheres direta, talvez mude um pouquinho na próxima casa que a gente vai ir. Porque são, mesmo sendo no mesmo estado, são pessoas diferentes que podem ter dúvidas diferentes, questões diferentes, desafios diferentes em relação à menstruação. Então, a gente sempre vai sentindo o público para poder personalizar a nossa ação. Então, podemos ter aqui, né, uma falta de quem pedir ajuda e orientação, então a gente não sabe nem por onde começar, né, qual ferramenta usar com cada público, né, como selecionar a forma certa de trabalhar com cada público. Então, a gente sempre fala, talvez algumas aqui tenham vindo do movimento mais místico da menstruação, né, que é uma linha que a gente respeita, mas a gente não trabalha, né, na nossa atuação como educadora menstrual, nem na formação, né, a linha mais espiritual, do sagrado feminino, não é algo que a gente trabalha, mas a gente teve, né, muitas alunas que vieram dessa área, que muitas vezes atuam como terapeutas e tudo mais, e a gente precisa saber que a gente não pode usar alguns materiais, né, alguns livros mais místicos, divisões do ciclo menstrual em qualquer ação de educação menstrual. Eu não posso levar um livro que é feito para mulheres adultas, às vezes, né, uma questão mais espiritualizada, para adolescentes, porque não vai fazer tanto sentido. Né? Eu vou estar, de certa forma, impondo ali uma lógica, um pensamento muito mais de adultas mesmo, e é um material que não é adequado para trabalhar ali com adolescentes que estão vivendo outros desafios. Né? Então,
a gente precisa saber selecionar ali qual a forma certa de trabalhar com cada público, né? O que eu posso oferecer de melhor ali. Até porque uma coisa não impede a outra. Eu posso ter as minhas crenças pessoais, né? Posso trabalhar, inclusive, com outras mulheres que também têm crenças parecidas com a minha, e posso, por outro lado, né? Não é juntar tudo. É ser uma educadora menstrual que atua, né, com crianças, adolescentes, adultos, e trabalha com materiais específicos voltados para a educação menstrual, né? Com esse objetivo. Uma observação? Um cafezinho. E aqui, gente, a gente não, infelizmente, nossa amiga querida Carolina Ramírez, ela está viajando. Por onde que ela está mesmo? Jamaica. Ela está na Jamaica. A Carol, ela realmente gira o mundo, né? Fazendo sempre educação menstrual, mas também podendo usufruir de um ano inteiro, né? Então, precisa também de férias. Então, para quem não conhece a Carolina Ramírez, ela é uma das professoras da formação. Não está aqui com a gente hoje, ela está offline. Mas ela teve o cuidado também de deixar um videozinho. É um vídeo de 6 minutos. E a gente resolveu, sim, fazer essa quebra aqui no ritmo do workshop, porque o conteúdo que ela trouxe nesses 6 minutos é tão valioso e a forma como ela explica é tão poderosa que a gente resolveu, sim, não vamos simplesmente pegar o conteúdo e trazer aqui para vocês. A gente vai passar o vídeo. A gente pede que vocês prestem muita atenção, porque aqui ela vai trazer o conceito e a diferença entre educação menstrual, ativismo menstrual e artes menstruais também, que existem, né, e são maravilhosas. Também ali a questão da saúde menstrual, suas ramificações. Então, ela trouxe aqui. A Bia, maravilhosa, legendou pra gente, porque a Carol, ela é bilíngue, né? Ela é colombiana, ela fala espanhol, fala português também, mas a Bia trouxe ali a legenda para facilitar ainda mais a compreensão de todas. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui grandão para nós. E vocês me avisem se está indo o som. Olá, eu sou Carolina Ramírez, sou psicóloga social, diretora, coordenadora da Escola de Educação Menstrual Emancipadas e do programa Princesas Menstruantes. Sou uma das professoras da formação de educação menstrual pelo mundo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma diferenciação entre o que é educação menstrual, saúde menstrual e ativismos menstruais. Durante os últimos anos, muitas pessoas começaram a falar de menstruação. E, habitualmente, encontramos que as pessoas têm um pouco de confusão entre o que é o ativismo, a educação e a saúde menstrual. As pessoas acham que tudo é a mesma coisa, mas não é. O que é o ativismo menstrual são umas ações políticas, geralmente simbólicas, que subvertem, incomodam e têm a finalidade de chamar a atenção para algo ou transformar uma questão. São ações concretas. O lugar, a importância do ativismo menstrual é muita. Este movimento é tão importante que é o que permite que hoje nós estemos aqui falando de essas temáticas da menstruação. É o que abre as portas para que os tomadores de decisão, os políticos, possam legislar, possam pensar em a questão da educação menstrual. A educação menstrual, por sua parte, é um processo educativo intencional. O que quer falar isso? Que a educação menstrual precisa de ter um objetivo criado com antecipação, uma metodologia pensada, desenhada e uma prática orientada para a transformação de narrativas menstruais e que garante o processo de ensino e aprendizagem a partir das competências básicas da disciplina. Qual disciplina? A educação menstrual. As práticas de educação menstrual precisam de tanta responsabilidade e ética como qualquer outra área da educação. E temos, por outro lado, temos o que falamos como saúde menstrual. A saúde menstrual tem duas partezinhas
que são duas divisões, que são o processo de promoção e prevenção e o processo de intervenção. Então, encontramos que a promoção e a prevenção inclui também um componente educativo, mas é mais pequeno, mas também tem uma parte que é maior, que é uma intenção divulgativa e também informativa. Então, muitas das contas, páginas, perfis de Instagram fazem divulgação de informação, compartilham informações muito importantes para monitorear, por exemplo, nossa saúde menstrual. Essa informação que as pessoas compartilham pelas redes sociais não necessariamente é educação menstrual, porque você não está conseguindo ter um processo, uma metodologia para garantir o processo de ensino-aprendizado. Mas você está fazendo uma divulgação de uma informação que é muito importante e que se encaixa dentro da promoção e da prevenção. Promoção e prevenção da saúde, está orientado no autoconhecimento e a incorporação de hábitos e práticas saudáveis que gerem bem-estar. Faz prevenção da doenças relacionadas com a menstruação, com as patologias associadas na menstruação. Esta ação de promoção e prevenção são também ações concretas. Não tem processos longos, não garante processos longos, só são ações concretas. E temos, por última parte, a questão da intervenção, que são processos terapêuticos orientados na cura de uma doença ou desequilíbrio físico ou emocional em relação à menstruação. Então, aqui está incluído o trabalho que fazem as ginecologistas, as terapeutas menstruais, as gineterapistas, as pessoas que trabalham terapeuticamente com outras pessoas, mas este processo precisa de que a pessoa reconheça que tem um desequilíbrio físico ou emocional e que essa pessoa esteja na disponibilidade de começar a fazer um processo terapêutico. Por essa questão, a gente não faz terapia, nem absolutamente nada que tenha a ver com a intervenção de um desequilíbrio em esta parte da educação menstrual, que a maioria das vezes fazemos, por exemplo, nos institutos escolares, nas escolas. Então, essa é a diferença. Temos mais uma expressão que é o arte menstrual. O arte menstrual pode se encaixar dentro do ativismo menstrual ou também é utilizado como ferramenta para os processos terapêuticos. Ou, em algumas ocasiões, as pessoas também utilizam o arte menstrual como ferramenta para incluir nos processos de educação menstrual. Então, o arte menstrual, mais que ser mais uma destes caminhos, convierte-se em uma ferramenta para fazer qualquer destas possibilidades que estou contando hoje aqui. Isso é o que queria compartilhar com vocês. Agradeço muito. Perfeito. Então, alguém... Olá, eu sou Carolina Ramírez, sou psicóloga social, diretora, coordenadora. Então, trazendo aqui que a nossa educação menstrual ela precisa ter objetivos e métodos para transformar as narrativas menstruais, né? Para a gente ter também a possibilidade de ver a menstruação de nova forma, porque a gente tem já uma bagagem histórica muito grande, muito intensa, né? E quase sempre muito negativa, né? Sobre a menstruação. Então, a gente precisa subverter isso e transformar as narrativas menstruais, porque isso vai abrir espaço também para que as pessoas consigam lidar com a sua menstruação de melhor forma
e que a gente consiga realmente ter um ambiente seguro e transformar todos os ambientes em seguros para menstruar. Então, não é só falar sobre os coletores menstruais, embora não tenha nenhum problema, né, levar coletores, enfim, nas suas ações de educação menstrual, mas não é simplesmente falar sobre os coletores menstruais, ou falar sobre higiene menstrual, que é um termo também que a gente não usa mais, né, porque o higiene, aqui no contexto de América Latina, ele remete muito à higienização, né, que é algo que a gente não compactua. Então, a própria Carol, né, ela é criadora do Educação Menstrual Emancipatória, né, que é um método específico, que é de onde ela traz essa conceitualização. Então, é bastante voltado aqui para o contexto da América Latina, mas a gente sabe que o mundo inteiro tem muito a aprender, extrair também de todos os conhecimentos, né, produzidos em todos os continentes, ainda mais a gente que sempre ficou de fora, né, da construção de conhecimentos durante muito tempo. Também não é só falar de arquétipos de ciclo menstrual, que também entram nessa parte mais espiritualizada da menstruação, ou falar de produtividade, ou apenas fazer uma descrição biológica da menstruação. Então, a gente realmente precisa ali ter um objetivo, né, precisa ter um método, precisa seguir aquela metodologia de educação menstrual, né, reaprender com ela, reaprender como refazer em outros grupos, né, o que funcionou, o que não funcionou. A gente precisa estar sempre nesse processo constante, assim como qualquer profissional de educação, né, da área da educação no geral. Então, entrando aqui nos desafios, né, que a gente tem de como ter uma postura profissional mesmo sendo uma área nova, porque qual que é o problema? A gente não tem referência, né, muitas vezes. Então, eu e a Raíssa, né, quando a gente começou, a Carol, quando ela começou lá em 2015, na Colômbia, né, qual a referência que a gente tem? Né? Muitas vezes não tinha, ou não sabia como buscar. Poderia ser que tivesse outras pessoas trabalhando exatamente naquela mesma visão que a gente tinha. Mas como que a gente ia achar essas pessoas? Tanto que chegou um momento, até contando aqui para vocês, lá em 2019, né, que a gente estava ali muito difícil conseguir convencer alguém a aceitar um trabalho nosso, mesmo se fosse voluntário, as pessoas não queriam saber de falar de menstruação, né, então a gente estava ali dando murro com ponta de faca mesmo, e teve um belo dia que surgiu uma oportunidade de ir no workshop que se chamava ali Princesas Menstruantes, a gente estranhou assim o nome um pouco, Princesas Menstruantes e tudo mais, não conhecíamos a Carol, e quando a gente foi, né, no workshop, foi a melhor decisão assim que a gente tomou. Quando a gente foi no workshop e a gente viu a visão dela, a gente se conectou na hora. Então ali foi uma grande virada de chave que a gente teve, né, de conhecer a Carolina Ramírez presencialmente, porque ali a gente viu, poxa, nós não estamos falando sozinha, existe sim possibilidade para a gente. Então, ali, logo depois, já conhecemos a Vânia também, que ela está até aqui com a gente, depois a gente vai falar nesse sentido, mas tudo isso foi uma grande virada de chave. Então, quando a gente tem uma referência de alguém que já trabalha com aquilo, quando a gente tem uma referência de alguém que muitas vezes, poxa, da área ali, a Bia, por exemplo, jornalista, educadora menstrual também, então, de trazer isso na área dela, né, de ser uma comunicadora que vai conseguir fazer com que a sociedade consiga olhar essa área da menstruação, que é algo que eu, por exemplo, não faço, né, porque eu não sou jornalista, então não consigo ter esse acesso específico, né, então eu atuo em outras áreas, assim como a Raíssa atua em outras áreas, a gente vai atuando em outras áreas, mas, poxa, ter uma engenharia, exato, a gente ter uma designer que muitas vezes é educadora menstrual, quanta coisa uma designer que é educadora menstrual, que pode ter uma visão justamente de subverter as narrativas menstruais, o que ela não pode fazer em termos de ilustrações, em termos de tudo, né? Então, todas as possibilidades, né, todas as áreas precisam de educadoras menstruais, precisam de alguém que tenha esse conhecimento completo e, como a Carol falou, um saber específico da educação menstrual. E como somos nós, agora, aqui, todas nós, que estamos, né, construindo essa história de uma forma mais pesada, mais robusta, porque agora não estamos mais totalmente sozinhas e isoladas, então agora estamos construindo a educação menstrual, é a gente que decide qual é a história que a gente vai escrever. É a gente que vai decidir, através da nossa postura, através das nossas atitudes, se essa profissão vai ser valorizada ou não. Porque a gente não pode simplesmente esperar que alguém lá, que algum político específico, que venha a ONU, ou não sei, qualquer organização, e que dê alguma coisa para a gente. É a gente que vai reivindicar como profissional, a gente que vai se construir, a gente que vai
decidirmos juntas, né, o que é importante, o que não pode faltar numa ação de educação menstrual, e é a gente que tem esse poder de não limitar a educação menstrual e chamar de educação menstrual, muitas vezes uma sensibilização que é puramente higienista, né, de ensinar como colocar o absorvente, como tirar, enrolar o absorvente bem enroladinho no papel para jogar no lixo e ninguém vê. E muitas vezes, né, quem atua em escola, quem já foi em escola, e quando a gente vai numa escola, geralmente é isso, né, que esperam, como é que a gente faz essas meninas, né, esconderem o absorvente, esconderem todos os rastros de que estão menstruadas. E não é isso que a gente vai fazer. Né? Claro, eles podem achar que a gente vai fazer, sim, com certeza a gente vai ensinar todo mundo a se arrumar direitinho, mas quando a gente estiver lá, a gente vai falar sobre o que realmente importa, né? Que realmente nenhuma menina deveria se sentir envergonhada, deveria faltar aula, por medo de manchar a cadeira de sala de aula, por medo de sofrer bullying menstrual, por medo de ter um vazamento, ou por não ter dinheiro para comprar absorvente, por não ter condições, né? Porque a gente sabe também que absorvente é muito caro. Então, aqui também já entra, e logo a Raíssa já vai entrar nisso, na questão das políticas públicas, e por isso que a gente também não consegue atuar sozinha. A gente vai atuar no braço da educação, né? Então a gente vai trabalhar o braço da educação, que é necessário, e a gente precisa de apoio, de ajuda, né? A gente precisa do Estado, né, na imensa maioria das vezes, que é o ideal, o Estado para fornecer saneamento, para fornecer banheiro, água corrente, papel higiênico, e absorventes ali, quando a gente está falando no contexto de uma escola pública, no conceito das instituições públicas, a gente precisa, né, porque a gente não consegue fazer isso sozinha, a gente tem uma atuação que é da educação, porque também só distribuir produtos não adianta nada, né, não adianta nada porque, poxa, tem muito absorvente aqui que as meninas podem retirar, mas daí as meninas não pedem o absorvente porque elas têm vergonha, porque a menstruação é motivo de tanta vergonha, de tanto tabu, que elas não pedem. Então, a gente até estava comentando, junto com as mulheres em privação de liberdade, né, a gente estava discutindo, que na cesta básica não tem absorvente. Não tem absorvente. Então, a cesta básica tem kit de higiene com sabonete, papel higiênico, pasta de dente, enfim, tem vários itens ali necessários de higiene, e não tem absorvente. Então, é como se fosse ignorado completamente que a menstruação existe e que mais da metade da população menstrua, ou poderia estar menstruando. É completamente ignorado. E é aquilo que a gente fala, que eu até comentei com elas, né? Quando a gente é mãe e tem um bebê e a gente está passando por um momento de muita vulnerabilidade ali, social, financeira, a gente até consegue pedir uma doação de uma fralda para o bebê, né, como mulher. Só que a imensa maioria das mulheres não conseguiria, teria muita vergonha, se sentiria muito culpada em pedir um absorvente. Então, ela tem que dar um jeito ali com um pano, com alguma coisa, muitas vezes totalmente insegura para a saúde dela, por causa disso. Porque é um tão grande, é um motivo de vergonha tão grande. E até hoje a gente vê, né, pessoas que são... Não, porque não tem que dar, cada um que se vire para comprar. E a menstruação é tratada assim no nosso nível individual, se a gente for ver, né? Quando a gente menstrua pela primeira vez, muitas vezes a gente nem sabia o que estava acontecendo, é simplesmente se vira, isso é algo seu, é algo individual, é seu, você se vira, você aprende sozinha. E não, deveria ser ensinado assim como todas as áreas, para a gente aprender a viver. Porque não é porque algo é natural, a mesma coisa o parto, né? Como é importante o ensino de parto, como é importante consultoras de amamentação, né? Para quem já ouviu falar, acredito que a maioria que já ouviu falar de consultoras de amamentação. Porque não é porque a amamentação é algo natural, né, fisiológico, que não precisa aprender vários tópicos, que não precisa muitas vezes ter um apoio profissional para superar alguns desafios que são muito comuns para amamentar. Então, muitas vezes a gente acha que tudo que é fisiológico, a gente não precisa de apoio nenhum, mas a gente precisa, principalmente para temas tabus, onde historicamente a gente não teve acesso à informação de qualidade. Então, a gente não tem a informação, tudo fica muito escondido, e a gente tem que simplesmente se virar sozinho, muitas vezes não dá certo, né? Então, esse aqui é o checklist que vocês vão receber, tá? Vocês vão receber um checklist de uma ação, que a gente colocou os principais pontos, assim, de se pensar quando a gente vai planejar uma oficina, uma ação específica de educação menstrual. Então, se a gente é autônomo, a gente tem que ter, aqui no caso do Brasil, né, que a gente deu um enfoque maior, até porque somos aqui brasileiras, né, estamos com maioria brasileiras também, mas se a gente for autônoma, trabalhar sozinha, é importante fazer um MEI, por exemplo, é o microempreendedor individual,
né? Então, a gente tem um CNPJ, que é o número da nossa empresa, para poder emitir nota fiscal, para poder também pagar imposto. Isso é até uma justificativa para nós mesmos de que sim, esse trabalho precisa ser cobrado, ele precisa ser valorizado, porque a gente também está pagando imposto sobre esse trabalho, né, que a gente está oferecendo, um serviço de educação menstrual, seja ele qual for, para que público for. Então, a gente tem que ter essa profissionalização. Temos que desenhar uma proposta de ação, fazer uma oferta para aquele nosso potencial cliente, né, que pode ser uma escola, uma instituição, uma empresa, o governo, pode ser uma pessoa física mesmo. Precisamos calcular os custos dessa ação, né, de transporte, de alimentação, né, a gente está aqui, tudo isso que a gente está vivendo foi calculado, a gente teve que calcular o nosso transporte, né, o nosso voo para vir para cá, os ônibus entre as cidades, o hotel que a gente está, a nossa alimentação, né, porque se tudo isso sai simplesmente do nosso bolso, muitas vezes não tem como valer a pena, a gente está pagando para trabalhar, e daí só que pode trabalhar quem realmente como a gente fala, né, já tem uma herança muito grande, pode fazer isso como um hobby, né, não é o nosso caso, e acredito que não é o caso de quase ninguém aqui. Então, a gente precisa trabalhar, a gente precisa receber, e todos os custos têm que estar calculados, né, ali, com ética, com firmeza, com transparência, né, que é um valor muito importante que a gente trabalha. Precisamos precificar a ação com base na nossa construção de marca. Então, tem educadoras que vão optar por trabalhar só com determinados públicos, só com escolas particulares, ou só com atendimento para mulheres adultas que podem pagar muito bem. E está tudo certo, tem público para todo mundo, né? Então, a gente vai precificar a nossa ação para combinar com aquilo que a gente quer construir como marca, porque todo mundo precisa de educação menstrual, né? Quando a gente fecha ali, a gente vai definir, né, o nosso público-alvo, a metodologia que a gente vai usar com aquele público-alvo, a gente vai fazer um contrato, e não precisa ser um contrato, eu preciso contratar uma advogada para fazer um contrato ali de uma ação, para receber o pagamento. Não, a gente tem modelos na internet, né, a gente pesquisa ali, o trabalho autônomo, um modelo de contrato, e a gente muda, e pode ser um contrato de 1, 2 páginas, talvez nem precise mais do que isso, né, e a gente consegue fazer um contrato para saber qual que é a minha responsabilidade, qual que é a minha parte, né, quando que esse cliente tem que me pagar, né, se ele pode me pagar antes da ação, se ele pode me pagar depois, tudo isso tem que ser combinado, e tem que ter um contrato, tem que ter uma assinatura. E não precisa ser uma assinatura física, né? Hoje a gente tem plataformas como o Authentic, né, que funciona aqui no Brasil, que é uma assinatura digital. Todos os países têm, né, que a gente coloca o documento ali no site e faz uma assinatura digital esse cliente, simplesmente só para a gente acordar o que vai ser feito, quantas horas eu vou trabalhar, quanto que eu vou receber, né, como que vai ser feito, o que eu posso fazer, o que eu não vou fazer, né? Então, tudo isso tem que estar ali para a gente ter essa profissionalização mesmo. Temos que investigar inicialmente o nivelamento de conteúdo, então, a partir do momento que eu decido trabalhar, digamos, fechei ali uma ação que eu vou fazer com uma escola, é muito importante que eu consiga ou pedir para alguém, né, passar para mim, ou ir lá antes, né, me apresentar um momento rápido, antes da ação de fato, ou das ações, né, se for algo continuado, para fazer um nivelamento dos conteúdos que eu vou levar, que eu vou preparar para aquela ação, para a metodologia, para os objetivos que eu vou ter para aquela ação. Então, eu preciso passar, por exemplo, uma caixinha de perguntas, né, onde todos os alunos ali, digamos que sejam alunos ali da faixa de 13, 14 anos, todos eles vão receber um papelzinho, eles vão ter que escrever ali uma dúvida, quem não quiser perguntar nada, mesmo assim vai ter que ter o papelzinho, para não ficar só a vergonha para quem está colocando, né? Então, todo mundo tem que colocar, eu vou levar essa caixinha para casa, eu vou ver as perguntas que eles fizeram ali sobre menstruação, as dúvidas, para eu conseguir elaborar o meu conteúdo, que eu vou estar planejando dentro dos meus objetivos, da minha metodologia, adequado para aquele público específico, para sanar aquelas dúvidas em específico. Ali eu consigo coletar muitas coisas. Foi basicamente o que a gente fez aqui com vocês também, trazendo o formulário, de saber quais são as dúvidas mais comuns. Claro, a gente não teria como responder todas as dúvidas especificamente, não teria nem tempo, e também não é a proposta, mas a gente conseguir saber qual que era o problema geral para a gente trazer pelo menos um insight que seja útil aqui para vocês, né, que possa fazer sentido. Então, essa investigação inicial para a gente conhecer o público é muito importante. Então, a gente vai definir os objetivos, a gente vai selecionar os conteúdos adequados para o público, para a faixa etária, vamos revisar esses conteúdos, vamos separar os materiais didáticos. Então, poxa, eu preciso levar o modelo lá de vulva, de útero, de vagina,
né? Quero levar ali para ação, preciso levar cartazes, vou levar folhas para eles desenharem. O que eu vou precisar de material, né? E no caso, principalmente quando a gente fala de menores de idade, a gente colocou um ponto aqui que é importante, que é de elaborar o termo de consentimento livre e esclarecido, que quem faz parte aí do mundo acadêmico, ou já fez um TCC sabe, né, que quando a gente vai fazer um questionário com alguém e usar aquelas perguntas na nossa pesquisa científica, né, na nossa pesquisa acadêmica, enfim, a gente precisa ter esse termo de consentimento livre e esclarecido. Então, a pessoa precisa assinar que ela está em concordância de usar aquelas informações que ela me trouxe para meu uso pessoal ali, para meu uso, para, enfim, transformar em conhecimento. Então, caso a gente vá usar algum questionário, alguma coisa assim, com aquela turma específica, e usar isso na nossa profissão para outra coisa, a gente precisa ter um termo de consentimento livre e esclarecido, tá? E se forem menores de idade, né, numa escola, alguma coisa assim, a gente precisa pelos responsáveis, né, pelos pais, precisa ter uma assinatura de um adulto que é responsável por aquela criança ou adolescente. Assim como precisamos ter um termo de autorização para fotos da ação, né? Aqui a gente até colocou que, dependendo da escola, se a criança estuda numa escola, é particular muitas vezes, no contrato ali da escola, já tem que as fotos tiradas lá podem ser usadas em determinado XXX, então a gente pode consultar ali com a diretora para saber se já tem, daí não precisa passar. Mas muitas vezes a gente vai numa comunidade específica e a gente quer usar aquelas fotos, principalmente fotos que aparecem o rosto das pessoas, a gente precisa postar, né, na internet, a gente, né, desejava que a gente tenha ali um termo de autorização de imagem nesse sentido. Então, tudo isso para a gente ir fazendo o nosso trabalho ficar cada vez melhor, mais profissional, mais ético, né, e que seja respeitoso para todo mundo. E aqui, olha a diferença, a gente fez antes a checklist da ação, e agora a gente entra nessa parte mais final, do checklist da educadora menstrual. Então, para a gente pensar juntas sempre, né, o que uma educadora precisa ter para não faltar no seu trabalho, como que ela precisa ser, né, o que ela precisa entender. Então, em primeiro ponto que a gente separou aqui, é que a gente precisa entender o público com o qual a gente vai trabalhar, o público que a gente quer trabalhar. Porque nem todas vão querer trabalhar com crianças, nem todas vão querer trabalhar com adolescentes, algumas vão preferir trabalhar com adultas, algumas vão preferir trabalhar com crianças mesmo pequenas, outras com adolescentes, depende do público. E a gente pode escolher, muitas vezes, públicos bem específicos, né? Aqui na Herself Educacional, né, eu e a Raíssa, a gente trabalha com vários públicos, a gente tem a formação também, né, que é uma área quase à parte, né, que a gente faz, mas a nossa atuação como educadoras menstruais, hoje, a gente atua principalmente nos sistemas prisionais femininos, né, no Brasil. E, eventualmente, né, trabalhando também com escolas, enfim, setor público, mas é um recorte que a gente fez, né, um nicho que abriu portas para a gente, né, e que a gente acabou se construindo aqui, que a gente pega muito gosto e que é um dos nossos lugares preferidos de trabalhar. Então, a gente entendendo ali, não tem problema a gente escolher um público específico para trabalhar. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que servir todo mundo. Eu preciso ajudar todo mundo, e a gente se desdobra, a gente se desgasta, e aquilo vai toda a nossa energia, porque energia é um recurso limitado, né? A nossa energia de vida, o nosso tempo, são recursos muito limitados. Então, muitas vezes a gente precisa, sim, escolher, né, um público que a gente vai trabalhar, e não tem nada de errado com isso. É por isso que a gente precisa de outras educadoras menstruais para trabalhar com os outros públicos. Nenhuma de nós precisa salvar o mundo inteiro, sendo uma educadora menstrual. A gente pode escolher um público específico e se tornar cada vez melhor naquele público específico, né? Conseguir atender com cada vez mais assertividade aquele público específico. Isso é maravilhoso, né? Muitas vezes é muito melhor a gente ser especialista do que a gente ser super generalista, porque muitas vezes a gente não consegue atender todo mundo da mesma forma. Então, a gente pode, sim, né, escolher um público específico. Por exemplo, aqui, ó, a Beatriz perguntou, se a educação menstrual inclui mulheres já na menopausa? Precisa incluir, porque elas já menstruaram um dia. E a educação menstrual, ela não fala só da menstruação, né? Ela fala de vários tabus que envolvem também o corpo como um todo. E essa é uma aula essa é uma área que a gente tem muito defasada mesmo. E até pouco tempo atrás, na verdade ainda é defasada, inclusive, na área médica e da ginecologia.
Então, a gente vê muitas mulheres que já passaram ali a sua menopausa, né, não tendo com quem conversar, se sentindo muito sozinhas, não tendo onde conseguir uma informação de qualidade, muitas vezes não tendo profissionais específicos para atender. E essa é uma falta que a gente sente, tá, Beatriz? Na educação menstrual, de ter educação menstrual específica voltada para mulheres que estão ali no climatério, né, que estão vivendo essa transição ali para a menopausa, então tem várias especificidades, principalmente quando a gente fala na questão da saúde menstrual, né, que é uma sub-área, que é a área que eu trabalho principalmente, né, que é uma sub-área ali, mas em educação menstrual também, porque muitas delas não tiveram acesso a várias informações relevantes e de qualidade sobre o próprio corpo, e o tabu ainda está presente. Então, muitas, né, e a gente vê isso, né, diariamente no nosso trabalho, muitas acreditam, mesmo já menstruaram a vida inteira, e acreditam que aquele sangue era um sangue sujo, era um sangue podre, é um sangue que é eliminado do corpo porque ele é realmente sujo, né? E como que isso não afeta a autoestima como um todo? A partir do momento que a gente vê nosso corpo como uma máquina falha, como sujo, não faz sentido. Então, a gente até comentou, né, com elas essa semana, porque muitas vezes é o que faz sentido ali para a pessoa. Todas nós, né, todas que estamos aqui, a gente veio de um útero, né? A gente foi criado dentro de um útero, a partir de um endométrio, né? Uma camada de sangue ali de dentro do útero. Então, todos nós viemos da sujeira, nós viemos da podridão, se aquela camada de sangue fosse suja ou podre, não faz sentido, né? Isso já transforma ali a mentalidade de muita gente, né? De entender que não faz sentido nenhum. Isso tudo é uma narrativa que contam sobre o nosso corpo para fazer com que a gente realmente sinta que nosso corpo não funciona a nosso favor, que a gente é toda errada mesmo, que é normal sentir dor, que é normal se sentir super mal, e não, né? Não é assim. Segundo ponto que a gente colocou no checklist da educadora, né? Aqui, ó, a Angelina, fica, eu sempre digo isso às minhas alunas, se o sangue fosse sujo, não teríamos nascido. Pois é. Então, muitas vezes, é o que mais faz sentido, assim, para as pessoas, porque a gente sabe também que, muitas vezes, as pessoas têm uma ideia da menstruação que elas sempre ouviram dentro de casa, da família, né? A mídia coloca isso, os livros religiosos, então, a religião já coloca isso como uma impureza, né? A religião que muitas seguem. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer em todos os níveis, né? Outro checklist aqui, de ter clareza de posicionamento. Então, a gente entender qual que é o meu objetivo, quais são os meus objetivos principais como educadora menstrual. Qual que é a minha visão de educação menstrual? O que eu quero mais trazer? Como que eu posso conectar isso com uma outra área do conhecimento que eu gosto muito? E como que eu posso realmente servir o mundo, né? Servir as pessoas com essa área e fazer o melhor que eu posso, né? Quais pessoas eu quero me conectar? Né? Qual que é o meu cliente ideal? Qual o público que eu quero trabalhar? Como que essas pessoas pensam, agem, o que elas precisam? Então, tem gente que é mais chamada em algum momento para trabalhar ali com crianças, adolescentes, tem gente que quer trabalhar em empresas, né? E repito para vocês, todas elas são maravilhosas, porque a gente precisa de educação menstrual em todos esses espaços. A gente precisa na escola e a gente precisa em ambientes informais. A gente precisa de ações, muitas vezes, em um espaço de muita vulnerabilidade, e a gente precisa de em ações em grandes empresas, lá no conforto do ar-condicionado, com pessoas que muitas vezes vivem ali num nicho onde circula muito dinheiro e tudo mais, pessoas com altas formações, mas que não sabem o básico sobre menstruação, né, e que sempre cresceram com essa ideia negativa. Esse lugar não é um lugar seguro para menstruar justamente por causa disso, né, Rafa? Exatamente, acho que nesse ponto das empresas que é muito falado sobre equidade de gênero, mulheres em cargos de liderança, e a gente fala, ai, que incrível, muitas mulheres na liderança, mas se sentindo completamente oprimidas porque elas não podem falar de menstruação, elas não podem se sentir confortáveis, elas não podem alterar o tom de voz numa reunião, porque vão questionar se elas estão de TPM, se elas estão menstruando, então vão ser questionadas as suas decisões por
ciclarem. Então, é perfeito esse espaço, que é um dos mais característicos, que não são espaços seguros para menstruar. Então, a gente fala que incrível, se vocês estão com políticas e diretrizes aqui de equidade de gênero para todas as instâncias, também não sendo só para as lideranças, a gente precisa falar de menstruação. Alguém fala aqui abertamente de menstruação? Não, né? E aí ninguém levanta a mão. Então, a gente tem um campo importantíssimo, e aí isso é em todas as instâncias de empresas e de iniciativas. Perfeito. E aqui, trazendo um terceiro checklist, que é muito importante, né, que a gente prometeu e a gente vai trazer aqui, que é de montar um modelo sustentável financeiramente. Então, a gente percebeu com as nossas alunas, e até fizemos uma aula especial para isso, e entrou já no nosso currículo, então quem pegou ali a primeira, a segunda turma, participou da nossa aula extra, e depois já entrou no nosso currículo aquele conteúdo, porque muitas aqui têm medo, né, de cobrar muitas vezes. Então, a gente sempre acha que é muito caro e tudo mais, só que educação menstrual a gente não vende como se fosse um produto onde a gente consegue oferecer um grande volume. É um serviço. O serviço requer o nosso tempo, requer a gente, às vezes, presencialmente ali no local. Então, é algo que a gente não consegue escalar assim de primeira. A gente está fazendo um serviço. Então, depende da gente, depende ali do nosso recurso, depende da nossa voz, né, que a gente está até... depende de muitos recursos nossos, né? Então, é algo que a gente não consegue escalar muito, de uma forma muito intensa. E também é algo que a gente não consegue fazer 50 ações de educação menstrual no mesmo dia. É algo que a gente vai fazer pontualmente. Então, sim, ele precisa ser muito mais caro, porque a gente não vai simplesmente lotar a agenda o tempo todo. Então, isso precisa garantir a nossa sustentabilidade financeira. Principalmente se a gente vai trabalhar com ações pontuais ou com uma ação mais continuada, mas que é, de certa forma, pontual também, que tem que ir até um local, fazer ali um tempo. Então, é um modelo de precificação que é diferente. Então, a gente pode, né, se a gente sente muito, poxa, eu quero muito trabalhar com ações voluntárias para que, para a minha comunidade local, que precisa muito, não tem de onde sair esse recurso, né? O que eu posso fazer nesse sentido? É claro que tu pode trabalhar com essas ações voluntárias, né? Tu vai calcular quanto seria o preço dela, tu vai colocar ali um número, né, no teu ano de quantas horas tu pode se dedicar a ações voluntárias, quantos projetos pagos tu precisa fechar para contabilizar, não sei, X horas de trabalho voluntário, para haver equilíbrio, né, porque a gente quer equilíbrio aqui, e a gente pode trabalhar com clientes que pagam muito bem, né, que consigam nos dar uma margem de lucro, justamente para a gente pegar parte desse lucro e conseguir reinvestir em dedicar nossas horas para chegar muitas vezes em quem precisa. Porque a gente tem muito aquela coisa, eu tenho medo de ficar inacessível e tudo mais. Só que a acessibilidade não é sobre preço. O preço é um dos fatores que podem dizer se algo é acessível ou não, mas é um só. Porque quando a gente fala em acessibilidade como um todo, mesmo que muitas vezes eu tenho alguém que poderia pagar por isso, mas não é um assunto de interesse da pessoa. A pessoa é multimilionária, mas não é um assunto de interesse dela, então não é acessível. Essa informação, o fato de que isso existe, de que ela precisa de educação menstrual, não é acessível para ela. Ou ainda, se a gente não viesse até as casas prisionais, não seria acessível para elas, de qualquer forma. Então, eu poderia colocar um valor simbólico, poderia fazer uma ação de graça. Elas não iam chegar até mim. Né? A gente precisa ir até elas, porque elas estão em privação de liberdade. Assim como se eu quero atingir um público muito vulnerável, eu faço um evento, poxa, um ingresso muito solidário, ou eu faço um evento gratuito, onde eu vou trazer várias informações, fazer uma super sensibilização ali, só que não chega nas pessoas que eu gostaria, porque muitas vezes não está dentro da bolha delas saber que a educação menstrual existe. Ou muitas vezes elas não têm acesso à internet, então eu precisaria ir até elas, né? Então, a gente precisa ver qual modelo que é sustentável financeiramente, o que nos sustenta, porque muitas vezes, para a gente ter uma acessibilidade real, não vai ser sobre o preço que a gente vai colocar. Isso só vai nos causar prejuízos, nos desgastar, e a gente não vai conseguir fazer um caixa ali para conseguir atuar de forma mais assertiva, tá? Então, a gente vai decidir, né, se a gente vai trabalhar com o setor público, os editais, que demanda outras habilidades, se a gente vai vender um serviço educativo pontual para escolas, para empresas, se a gente vai lá mandar um e-mail, né, e realmente vender nosso peixe, né, a gente precisa ter uma argumentação de por que a educação menstrual é importante, por que o que a gente pode oferecer pode mudar ali naquele lugar,
né? Então, a gente precisa ser também, de certa forma, vendedora, né? E não ter vergonha disso. Porque quem compra a educação menstrual, compra feliz, né? Porque acredita naquilo. Então, se a gente consegue trazer ali, convencer aquela pessoa, ela vai comprar muito feliz. Ela não está sendo enganada. A gente está fazendo um trabalho ético. Então, quem entra na formação, por exemplo, entra feliz. É pago e a pessoa entra feliz, porque ela está comprando algo que ela sabe que vai transformar ela e que vai possibilitar ela transformar a vida de outras pessoas também. Então, a gente pode vender nosso peixe, a gente tem que ter esse quê de vendedora, porque é quase uma vendedora de uma ideia mesmo, né? De um modelo, porque senão, como é que as pessoas vão saber que isso existe? Né, se a gente não falar. Muitas vezes elas não sabem que existe, elas gostariam, mas elas nem sabem que elas têm um problema nesse sentido. Elas nunca pararam para pensar que o ambiente corporativo, que a empresa dela ali não é um lugar seguro para menstruar, né? Perfeito. E aí, nesse sentido, que a gente justamente fala do modelo de negócios, do modelo comercial, acho que a Mariana aqui perguntou sobre como podemos trabalhar a educação menstrual em grandes empresas. Então, justamente, existem várias possibilidades, mas poderia aqui, como a gente falou sobre como construir e ter um espaço seguro para menstruar, isso é super uma pauta para o RH. Então, a gente entender realmente o público que a gente quer atuar e quem vai ser o financiador acaba sendo super estratégico para a gente definir qual vai ser a abordagem. Então, o RH é um caminho super de uma porta de entrada. Muitas vezes, acho que isso a gente também fala com a Vânia, né, Vânia? A gente tem ali uma primeira sensibilização para falar sobre o assunto e, às vezes, a gente oferece, oi, vocês conhecem educação menstrual, entendem qual a importância, a gente faz uma primeira sensibilização para mostrar um pouco do nosso trabalho e aí sim mostrar os produtos que a gente oferece, para depois desenhar uma proposta que faça sentido para aquele contexto, para aquela empresa, porque também não adianta a gente chegar para falar de educação menstrual numa empresa e eles colocarem só as mulheres numa sala, assim como a gente brinca que fazem com as meninas, né? Que os meninos estão jogando bola e as meninas vão ficar numa sala, tendo que ficar sentadinhas, sem poder interagir, e os meninos estão brincando lá fora. Então, acho que é super importante a gente entender cada um dos contextos, e aqui vocês também vão receber essa ferramenta com esse olhar comercial, com 3 módulos, entendendo aqui que a gente parte desse olhar para o mundo, para entender qual que é a proposta de valor, né? Entendendo aqui a proposta de valor que cada um de nós quer trazer com a educação menstrual, porque justamente a gente não precisa estar atuando com todo mundo, a gente pode sim, e é importantíssimo a gente definir um público-alvo para poder entender como que ele vai ser alcançado e como ele vai ser perpetuado. Então, a visão de longo prazo aqui com a teoria da mudança é algo fundamental, importantíssimo, que a gente sempre questiona, fazer o bem que mal tem. Gente, pode sim trazer consequências inesperadas e consequências que não são benéficas para o contexto que a gente está atuando. Então, isso a gente conversa muito dentro da formação, porque não é simplesmente, a gente sabe aqui, não é simplesmente doar coletores. Gente, qual é o risco de doar coletores para uma população em situação de rua? As pessoas têm água. Como que chega um coletor para essa população? É um risco enorme, né? Não é mesmo? Isso a gente está falando aqui somente da problemática dos produtos, né? Então, a gente não pode, né, ter simplesmente ações que a gente não consegue entender, não tem espaço para entender o território, quais são as necessidades daquela população. Então, já rompendo uma lógica de que a gente tem uma resposta pronta e uma solução perfeita para o contexto de todas as pessoas. Então, eu e Vicky aqui com a questão das mulheres nas casas prisionais. Será que todas as casas prisionais no Brasil têm uma mesma necessidade? Será que todas elas têm água? Será que todas elas têm um espaço seguro? Inclusive, só para a gente fazer uma roda de conversa, as pessoas vão se sentir aptas, né, e confortáveis. Se nos colocarem atrás de uma grade, eu e Vicky, vamos conseguir realizar uma roda de educação menstrual, tendo uma grade entre nós? Muitas vezes nos convidaram a fazer isso.
E a gente se recusou, e a gente disse que não, se a gente não pudesse estar próxima, tendo um contato físico com elas, não faria sentido a gente ter uma oficina de educação menstrual e um trabalho de educação menstrual, porque a gente já se rompeu um elo de confiança e de empatia e de direitos básicos humanos aqui, da gente se aproximar das pessoas e confiar nelas, assim como elas vão estar confiando no nosso trabalho. Então, quando a gente olha para esse modelo de negócios, acaba que é sim, obviamente, para a gente entender como viabilizar financeiramente, mas também para a gente entender quem são os elementos, os protagonistas e as pessoas que a gente vai ter que convencer e justamente vender essa nossa ideia do nosso olhar para o mundo, para que o nosso trabalho seja, de fato, bem executado e tenha um impacto positivo, né? A transformação que a gente acredita com a narrativa que a gente acredita de longo prazo. Então, um ponto aqui que eu só queria trazer para vocês é, por exemplo, a situação das mulheres em situação de privação de liberdade. Obviamente, não vão ser elas que vão financiar o nosso trabalho. Não faria sentido nenhum, certo? Então, a gente precisa justamente estar batendo na porta das instituições públicas, que são inúmeras. No caso aqui, com o estado de Rondônia, a gente tem um Ministério Público, a gente nunca esperava que seria o Ministério Público. Então, bater na porta de diferentes instituições públicas para entender quem delas abre outros caminhos. Então, o desenho aqui é que a gente entende o público que a gente quer alcançar e a gente vai justamente se propondo a dialogar com diferentes protagonistas. A gente sabe que a Defensoria Pública atua diretamente com mulheres em situação de privação de liberdade, as promotoras de justiça, as secretarias de segurança pública, são, né, por exemplo, três atores desse ecossistema de mulheres em situação de privação de liberdade que a gente pode dialogar. E nesse caso, no estado de Rondônia, foi através do Ministério Público. No Rio Grande do Sul, por exemplo, foi a própria Secretaria de Segurança Pública que nos convidou lá em 2018. Então, foi um convite para entender justamente como que eles teriam mais acesso a protetores menstruais. Mas daí, a Carol também, a gente sempre conversa sobre isso. A gente subverteu um pouquinho, né, a nossa comunicação e, obviamente, eles trouxeram a necessidade de produtos menstruais, mas a gente abriu uma possibilidade daí de entregar muito mais e trazer justamente que não basta só levar os produtos. A gente precisa justamente abrir um espaço para falar de educação menstrual, inclusive porque senão os produtos que eles estavam querendo ofertar não fariam sentido nenhum e as pessoas, né, justamente pelo tabu, pelo constrangimento. Então, é o que acontece hoje nas escolas, muitas vezes, tem um monte de absorventes nas diretorias, e são os diretores que não querem falar sobre isso com as professoras, e não distribuem para salas. Então, as problemáticas aqui podem ser analisadas de ponta a ponta, gente. A gente tem muitas oportunidades em diferentes etapas, né, dos nossos trabalhos para estar podendo interferir e mostrar que a transformação só vai acontecer se a gente conseguir ter esse cuidado de ponta a ponta. Então, esse olhar para o mundo é sobre com o público que vocês querem atuar, e aí a gente vai entender quais são as oportunidades, quem são os financiadores para que a gente possa chegar nesse público. Aqui, por exemplo, com crianças, né? A gente também fala, a gente não necessariamente precisamos ser nós as pessoas que vão estar atuando diretamente com as crianças. Pode ser, essa é uma opção, mas a gente pode atuar com uma linha antes, a gente pode atuar com os professores, ou com as diretorias, e essas pessoas serão multiplicadoras, e a cada ano vão ter novas crianças atuando. Então, são diferentes instâncias que aqui, quando a gente vai desenhar o nosso modelo comercial, é super importante a gente entender e definir para conseguir ter um modelo sustentável. E a gente fala muito, então, na própria formação sobre negócios sociais e negócios de impacto, justamente com a ideia de ter uma perpetuação financeira, uma sustentabilidade financeira de longo prazo, porque a gente sabe que se a gente, muitas vezes, depender somente de doações, o nosso trabalho acaba ficando rompido, né? A gente tem momentos onde a gente consegue atuar e depois tem uma pausa, porque a gente vai ficar lá buscando financiamento, buscando formas de viabilizar. Então, negócios sociais ou negócios de impacto buscam justamente ter essa
essa continuidade desse fluxo financeiro, para que ele sempre esteja financiando esse trabalho e não fique à mercê de uma instabilidade, de uma falta de acesso a recursos, ou a gente sabe que instituições públicas, às vezes, demora, o recurso foi aprovado, mas ele demora para ser de fato destinado, fica trancado o recurso. Então, é um pouquinho nesse sentido que a gente atua aqui para olhar para os modelos de negócios. Temos aqui mais uma ferramenta também, essa a gente só deu uma pincelada aqui, mas com o objetivo de deixar essa pitadinha de curiosidade para a gente seguir conversando também na formação. Exato, e esse material todas vocês vão receber também, né? O checklist do modelo comercial, o checklist ali das ações, né? Então, fiquem tranquilas. Continuando o nosso checklist, né, é muito importante ter esse apoio certo, assim como foi para a gente um dia, né, Rá, conseguir encontrar a Carol, né, encontrar outras educadoras para a gente ver que a gente estava no caminho certo. Então, se em algum momento lá atrás a gente pensou, poxa, será que isso um dia vai dar certo? Será que a gente não deveria desistir porque ninguém abre portas para a gente queria fazer de graça e ninguém estava abrindo portas para a gente porque menstruação era muito tabu. E a gente tem encontrado o apoio certo, a gente ter visto que sim, era possível, que sim, existiam muitos trabalhos, que sim, existiam muitas possibilidades, é algo que, de certa forma, nos deu força para continuar, né, insistindo, para continuar puxando mais pessoas, para continuar trazendo a pauta da menstruação. Então, quando a gente fala, né, que aqui no Brasil, e acredito que em vários lugares do mundo, mas trazendo aqui no contexto do Brasil, a menstruação virou uma pauta muito forte, né, principalmente ali início de 2020, com o início da pandemia, né, e a necessidade ali de ter absorvente, de ter recurso, tudo aquilo que aconteceu, virou uma pauta, mas ela não virou do nada, né, não foi uma pessoa lá de cima que pensou, vamos colocar a menstruação. Não, isso era um movimento que muitas aqui já estavam fazendo. Então, não caiu do céu, né? A gente foi construindo as possibilidades para que a menstruação se tornasse pauta. Então, a gente ia lá, né, batia muitas vezes na porta ali de alguém que tem mais voz, assim, político, por exemplo, para dizer, poxa, vamos falar de menstruação, né? Então, a gente teve que fazer esse movimento proativo e não simplesmente, né, esperar ali que alguém olhasse para isso e daí a demanda acontecesse. Então, são muitas mulheres, são dezenas, centenas, né, no Brasil que fazem esse movimento, e a gente ter esse contato próximo, a gente se conhecer, a gente estar numa rede, numa comunidade, faz toda a diferença. Porque assim a gente consegue também ter parâmetros, né? Um ponto que a gente trabalha na formação é que mesmo que alguém tenha uma outra profissão, que muitas vezes não tem nenhuma relação com a educação menstrual e não quis unir as duas, nem nada do tipo, e faça educação menstrual apenas por hobby, né? Então, poxa, eu dedico um fim de semana por mês, ou faço 3 ações por ano, ali dedico um dia porque é algo que me faz bem, que eu gosto e tudo mais, ainda assim, precisa de responsabilidade, né? Não, como a gente falou, precisa de responsabilidade quanto à metodologia educativa. Isso que a Raíssa falou de fazer o bem que mal tem. A gente tem muitos exemplos no mundo de diferentes áreas, de muitas vezes ter um processo ali de doação, e aquela doação gera um monte de lixo na comunidade local e acaba com o comércio ali daquela comunidade, então gera vários prejuízos. E não foi uma ação mal intencionada, muito pelo contrário, é uma ação com uma linda intenção, só que muitas vezes sai do nosso controle e a gente não consegue ver que, poxa, acabou tendo um desdobramento que foi muito negativo para aquela comunidade. Então, nem tudo serve para todo mundo, né? E quando a gente fala que em ter esse apoio, em a gente conseguir estarmos juntas para pensar numa ação certa, de estar numa comunidade, de ter outras pessoas com quem trocar ideias, de saber o que funciona, o que não funciona, o que eu posso fazer, será que funciona dessa forma, vou experimentar, mas a gente precisa desse apoio, né? Então, ter o apoio certo é algo que a gente sempre estimula a buscar, né? Que a gente estimula na própria formação, né? De vocês entrarem em contato ali, poxa, moramos perto, ou vamos trabalhar com o mesmo público, então vamos pensar nisso.
tem o nosso apoio também, né, para elaborar um projeto, porque é aquilo, né, juntas a gente vai mais longe, é inevitável. A gente tem apoio, a gente não cometer os mesmos erros que outras pessoas já cometeram, né? Então só da gente ganhar esse tempo de não cometer o mesmo erro, né? Da gente já cortar esse caminho para algo que vai ter sucesso, né? E a gente só ir aprimorando isso é muito melhor, porque muitas vezes quando a gente erra muito no início a gente fica super desestimulada, né? Então muitas vezes a gente preparou um material ali que não estava adequado, a gente não teve com quem trocar, a gente não recebeu uma orientação correta, a gente sentiu que naquela ação não conectou ali com aquelas pessoas, a gente já fica super desanimada, principalmente quando a gente está começando, né? Então, quem nunca estava começando uma coisa nova, e vale para tudo, né? Poxa, eu estou começando um esporte novo aqui, e eu vi que todo mundo é muito melhor do que eu, porque as pessoas já estão lá há muito tempo, né? Então, a gente tem um processo, né, de aprendizagem, isso acontece com todo mundo, todas as pessoas vivem isso, desde bebezinhas até o final da sua vida, né? Caso a gente esteja aberto para aprender coisas novas. E é lindo isso. Mas quando a gente tem pessoas ali nos orientando e nos ajudando e nos trazendo exemplos, a gente consegue encurtar muitos caminhos. E em vez do nosso caminho ser todo, né, tendo erros, a gente vai ter erros pontuais, sim, porque faz parte, né, da nossa vivência, faz parte da vida profissional de todo mundo, né, a gente errar pontualmente, mas a gente vai poder corrigir isso com segurança, e isso não vai afetar a nossa confiança no nosso trabalho, tá? E por último, né, e não menos importante, muito pelo contrário, a gente desenvolver essa responsabilidade para ensinar com as ferramentas corretas para cada público, para continuar aprendendo sempre. Então, quando a gente fala em responsabilidade, vai desde a gente conseguir identificar nosso público, a gente ver a ética como educadora menstrual, inclusive é uma outra aula que a gente colocou como essa e depois entrou dentro do currículo da formação, né, da ética da educadora menstrual, porque lembrem, é a gente que está construindo isso em tempo real, todo esse código de ética, do que a gente quer, do que a gente pensa. Porque daqui a pouco, né, acontece de, enfim, educação menstrual e outros desdobramentos e vir com várias crenças que não são emancipatórias para as pessoas. Então, a gente desenvolveu um código de ética de respeito ao trabalho das outras profissionais. Então, o que eu estava dizendo antes, muitas vezes, eu tenho ali meu tempo para fazer o trabalho voluntário, eu quero fazer e voluntário. Mesmo assim, eu preciso ter um bom senso, eu preciso desenvolver uma responsabilidade para não acabar prejudicando o trabalho de outras educadoras. Então, eu não posso ali fazer uma ação por R$20 só porque, eu já tenho aqui tudo mais, sendo que tem outras educadoras que atuam só com isso e que estão trabalhando para sobreviver nesse sentido. Então, é uma ética que a gente precisa ter. Tanto que a gente sempre ensina, né? Poxa, se eu vou fazer uma ação de voluntariado, eu vou precificar como se fosse um preço, né, comum, e vou precificar aqui com responsabilidade, entendendo que esse é um mercado novo, que a gente precisa colocar a régua desse mercado lá em cima, porque esse é um trabalho que envolve, sim, muito investimento, muito conhecimento, muito tempo da nossa vida. A gente não encontra material de educação menstrual em qualquer lugar, pelo contrário, a gente está engatinhando nisso ainda. Então, é um investimento de tempo, de dinheiro, de tudo que a gente precisa para conseguir se capacitar, né? Então, a gente precisa colocar essa régua lá em cima. E a gente precisa ter responsabilidade com o público que a gente está atuando também. A gente precisa ter ética profissional ali com as pessoas que estão entrando em contato com a gente. Educação sempre envolve ética, né? E a gente precisa também ser proativa, né? Estar disposta a aprender sempre. Porque as áreas vão se desenvolvendo, a gente vai mudando, novas demandas vão surgindo, né? Então, a questão das novas demandas, se teve um dia que se falava em educação menstrual ali só para quem estava menstruando pela primeira vez, hoje isso já se estende. Se estende para toda a vida menstrual, se estende para pós, né, vida menstrual ali, então pós-menopausa, se estende para tudo, e vai se tornando, vai criando novos desdobramentos. Isso acontece em todas as áreas. Com a educação menstrual não seria diferente. Então a gente precisa estar disposta a sempre melhorar, sempre continuar aprendendo. E nisso, a gente aproveita aqui para trazer, para apresentar, para quem ainda não conhece, né, a gente sabe que temos várias alunas aqui, a nossa formação da educação menstrual pelo mundo, né, onde eu e a Raíssa somos professoras, mas também temos outras duas professoras maravilhosas, né, a Carolina Ramires, que falou antes ali com vocês, a Vânia Belis, né, também de Portugal, então representando mais um saber, e isso é muito legal, porque a gente consegue trazer saberes complementares
né? Então, são educadoras muito experientes nas suas áreas, nos seus territórios, né, que atuam com isso há muito tempo, e trazem visões diferentes que se complementam, trazendo algo bem completo. Então, o Educação Menstrual pelo Mundo, especificamente, a nossa formação de educadoras menstruais, primeira e única formação em língua portuguesa. Então, para a gente é um orgulho gigante aqui a gente ter Brasil, Portugal, São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde, outros países de língua portuguesa que vão além de Portugal e Brasil, né? Então, a gente tem vários países africanos que falam língua portuguesa, várias mulheres maravilhosas que atuam nos seus territórios, né, com todas as especificidades. Então, para a gente isso é um orgulho imenso, ter essa formação em língua portuguesa, porque a gente sabe que o idioma muitas vezes é algo que impossibilita, né, de aprender. Então, mesmo a língua espanhola, principalmente o inglês, né, muitas não têm acesso, não têm essa fluência em outros idiomas. Então, a gente, lá no final de 2020, a gente decidiu, vamos nos unir, vamos trazer nossas experiências, e aqui a gente já deixa que não somos as detentoras do conhecimento nesse sentido. A ideia é que a gente realmente possa trazer todo o conhecimento, toda a nossa prática para dar, né, o suporte ali, a base teórica e a base prática, né, o suporte ali prático para novas educadoras, porque a gente precisa multiplicar, a gente precisa de multiplicadoras, né? Não é meia dúzia que vai conseguir atender o mundo inteiro. A gente precisa de milhares de educadoras menstruais. Então, essa é a meta, né? A gente chegar em milhares de mulheres de diferentes lugares do mundo que possam trazer uma visão emancipatória da educação menstrual, que não seja simplesmente higienista, que não seja simplesmente uma informação biológica, que elas tragam também e vão aprimorando as suas visões, né? Que não sejam simplesmente explicadoras. Então, aqui, como a gente faz a educação menstrual, a gente traz esse princípio para a educação menstrual pelo mundo. Então, embora ele tenha um componente técnico, ninguém é obrigado necessariamente a seguir a nossa metodologia. Então, todas têm ali, dentro dos seus princípios, a sua base da educação menstrual pelo mundo pode trazer seus outros pontos. Então, isso é muito importante. Então, ninguém sai como se fosse uma mera replicadora. A gente é um espaço onde a gente tem muito questionamento nos nossos encontros, nas nossas aulas, para ter essa construção coletiva, porque a gente trabalha com contextos muito diferentes. E agora já são vou fazer 2 anos completos, né, de formação, mais de 130 alunas, são 5 a 6 meses juntas, então a gente abre apenas de 1 a 2 turmas por ano, né, então a gente passa esses 6 meses juntos. Então, a formação ela é síncrona, tá? Então não é uma formação que, você faz a sua matrícula, daí vai lá para o curso, e daí você vê e se vira, não, é síncrona. Então, tem alguma parte ali que vocês conseguem organizar nos horários de vocês, né, para ver as aulas gravadas, mas a gente tem encontros pontuais, a gente segue ali o mesmo ritmo, a gente termina juntas a formação, porque a ideia é que vocês façam a formação para saírem prontas, se sentindo confiantes e se sentindo prontas para começar a trajetória de vocês. Né, que é claro que a gente ainda vai aprender muito na frente, mas que a gente se sinta pronta ali. Então, não é um curso que eu vou colocar ali na prateleira e um dia eu vou assistir. Não, é síncrona para a gente se puxar umas às outras e a gente conseguir colocar em prática. Né? Então, ter essa rede de contatos, usufruir dessa inteligência de grupo, porque a gente faz a formação totalmente online, né? Então, de qualquer lugar do mundo, a gente consegue fazer a formação. Temos encontros no Zoom, né, ao vivo, então 2 horas, nesse mesmo horário que a gente começou o workshop, tá? Então quem está em outro fuso, sabe que é das 10 ao meio-dia aqui no Brasil, mas 1 às 13 em Portugal, né, dependendo do fuso que vocês estão agora. Esse mesmo horário, cada 2 semanas a gente tem os encontros síncronos, né, ao vivo, para a gente discutir a temática daquele momento. Temos as aulas gravadas na plataforma, e aqui eu quero só trazer esse ponto, que a plataforma, a Emancipadas, é uma plataforma independente, né, criada pela Carolina Ramírez, é uma escola da menstruação, uma escola menstruocêntrica, como ela chama. Então, é uma plataforma onde tem só cursos voltados para a educação menstrual, com uma perspectiva feminista, uma perspectiva emancipatória, uma perspectiva de saúde, de subverter narrativas menstruais. Então, é isso que a gente acredita. Então, ter uma plataforma independente, feita por mulheres, é algo muito importante para todas nós, né, de ser realmente independente nesse sentido. Então, temos a nossa plataforma ali. No Educação Menstrual pelo Mundo, todas as alunas elaboram um projeto de ação. Então, vocês vão elaborar um projeto de ação escrito, uma proposta comercial. A partir de agora, né, dessa turma, a gente elabora também uma proposta comercial
para se sentir mais pronta ainda, né, para já dar os slides e conseguir vender o seu peixe, convencer as pessoas de que aquele trabalho é importante, ser contratada, né? Temos esse extra fantástico, que é a mentoria individual. Então, a mentoria individual para o projeto, ela é muito importante, porque é o momento que a gente consegue sentar individualmente com cada aluna tem a oportunidade de receber uma orientação direcionada para a sua questão, para a sua ideia, para o seu projeto. Então, isso é um diferencial gigantesco. A gente sabe que mentorias individuais geralmente têm um valor muito elevado, né? E tá certo, porque é como se a gente emprestasse o nosso cérebro, né? Quem trabalha com mentorias sabe, né? A gente empresta todo o nosso cérebro, todo o nosso conhecimento para aquela pessoa, né? Para aquele caso, é uma dedicação completa, e é isso que faz a gente avançar ainda mais, né? Porque quando a gente tem ali um olhar direcionado, isso dá uma ideia para a gente que muitas vezes pode transformar todo o nosso jogo, todo o nosso modelo de negócio, toda a nossa trajetória como educadoras. Então, é algo que a gente coloca para todas as alunas, né? E justamente por isso a gente tem um número limitado de vagas, né? A gente não consegue colocar 100, 200 pessoas. Nós somos 4 formadoras, né? Então somos 4 para nos dividir entre as mentorias. Então, mesmo sendo uma mentoria curtinha, porque ela é bem direcionada para esse projeto específico, um projeto de ação, uma proposta de ação bem direcionada, específica, né, sucinta, que é justamente para a gente eliminar, assim, os ruídos, que muitas vezes a gente fica muita coisa, muita teoria, e a gente quer trazer vocês também para a prática nesse sentido, né, pegar toda a bagagem teórica que a gente tem, que é robusta, que é intensa, né, que é um conhecimento que vocês não vão encontrar em outro lugar, colocar essa bagagem, mas para conseguir direcionar, para a gente não ficar só na palavra, só na teoria. Trabalho lindo, maravilhoso, amo todas as nossas alunas acadêmicas, porque o trabalho da academia ele é essencial para a gente poder fazer isso daqui, né? Mas a gente precisa colocar em prática, né? Quem vai trabalhar na rua, quem vai trabalhar no chão, a gente está trabalhando aqui no online, esse é um braço. A gente não trabalha só vendendo formação, a gente está aqui na rua. A gente está aqui, a gente atravessou nosso país, né? Alguns voos, muitas horas de ônibus atrasados, né? Outro clima, né? Com uma sinusite, e estamos aqui, né? Porque o nosso trabalho ele é no chão, né? De vários lugares, então a gente quer trazer essa experiência, né? Esse know-how para todo mundo que vai participar da formação. Então temos uma trilha de conhecimento, então só passando rapidinho para vocês entenderem um pouco mais da formação. Que a gente vai entender o que é a educação menstrual, o papel dela e as nossas responsabilidades como educadora menstrual. Vamos aprender profundamente a fisiologia da menstruação e do ciclo menstrual ovulatório. Então, ter essa base teórica, né? Obviamente, eu não poderia deixar, quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu sou uma apaixonada pelo ciclo menstrual, obviamente, eu preciso, né, entregar tudo nesse sentido, para a gente realmente valorizar o nosso ciclo como um todo, os nossos hormônios, e conseguir passar essa narrativa, porque é uma questão de narrativa também, para as nossas práticas. Então, a ideia não é só que as pessoas consigam perder um pouquinho a vergonha da menstruação. A gente não quer que as pessoas também se apaixonem por menstruar, porque a gente sabe que tem vivências diferentes. Mas eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de ver que o corpo delas funciona a favor delas. Isso muda vidas, isso muda trajetórias, a gente vê isso acontecendo. As pessoas choram, as pessoas nos abraçam, elas choram. Pessoas que ouviram a vida inteira que seu corpo era disfuncional, que era sujo, que são traumatizadas por isso, quando elas percebem que elas podem ver diferente, mesmo não gostando de menstruar, porque não é sobre isso. Isso transforma a vida delas. Isso fica martelando, isso transforma vidas, isso emociona pessoas. Então, isso é um trabalho que a gente sente aquele impacto, a gente fica com o coração realmente quentinho de saber que sim, é possível a gente trabalhar com isso, é possível existir essa profissão e ela realmente muda vidas. E essas pessoas vão estar prontas para fazerem outras coisas com a sua autoestima depois disso. Então, a gente compreender também os processos da puberdade. Então, mesmo a gente também capacitando, né, para a educação com adultas, quando a gente fala de fisiologia da menstruação de forma mais aprofundada, é algo que se aplica muito para adultas também, mas a gente conseguir compreender os processos da puberdade, o papel na construção da identidade, principalmente das meninas, né, com atenção às narrativas menstruais, é muito importante. Então, para quem vai trabalhar com criança, adolescente e também com adultos, porque as adultas trazem essa bagagem da sua trajetória também, da sua puberdade, nós trazemos, né? Então, a gente passa pelo processo de ressignificar nossa menstruação para depois ensinar outras pessoas e desenvolver habilidades e ferramentas para trabalhar em escolas, comunidades e grupos. Então, a gente tem uma professora que trabalha principalmente com meninas, crianças,
né, em diferentes países da América Latina, que é a Carol. A gente tem a Vânia, que trabalha com diferentes públicos, crianças, meninos, meninas, adultos, professores, educadores em diferentes países, comunidades, bem do interior, culturas diferentes, então que tem uma bagagem gigantesca, né, a Vânia. A gente tem a gente aqui com essa vivência de empresa também, né, que trabalha com educação menstrual, então eu bastante com mulheres adultas, a Raíssa também no setor de negócios sociais, né, sustentáveis, a gente também na questão do cárcere, né, diferentes experiências que a gente se tem para trazer essas ferramentas e habilidades para cada uma de vocês. Então, aqui trazendo um resumo, né, de com quem vai entrar na formação agora, com quem vocês vão aprender, né, então as profs, né, então a Carolina Ramires, né, que é psicóloga social, educadora menstrual, criadora do projeto Princesas Menstruantes. Quem não conhece, conheça, é um projeto de subversão, né, literária, então ela trabalha principalmente com crianças, e às vezes a gente fala princesas menstruantes, sim, ela faz contos de fada, né, uma das vertentes, né, contos de fada de princesas que menstruam, né, princesas que são reais, que subvertem, então livros infantis, né, tudo voltado para esse público, e também trabalha com adultas, né, a Carol chegou a trabalhar, inclusive, para a prefeitura de Medellín, na Colômbia, e ela fez um menstrumóvel, um caminhão, né, menstrual, que ia até as periferias de Medellín, né, para passar ali informações de educação menstrual, para as pessoas não terem como não ouvir, né, e irem até o caminhão e chegarem lá. Então, olha que fantástico, né? Olha o trabalho de uma pessoa que já está há quase 10 anos, né, vivendo só de educação menstrual, né, pode fazer dentro da sua comunidade, né, dentro da periferia de Medellín, que é de onde ela vive, né. Temos a Raíssa, que é especialista em tecnologia e inovação, cofundadora da Herself Educacional, junto comigo especificamente. A Vânia, né, psicóloga, educadora sexual, famosíssima em Portugal, né, com vários livros escritos, doutora em saúde infantil, né, então, Vânia terminou o doutorado, né, nessas últimas semanas, a gente foi lá prestigiar um doutorado que é um processo que dura anos, então pensem na robustez de conhecimento, de experiência, né, de quem usa das suas férias, né, agora eu vou falar da Vânia aqui, usa das suas férias, né, para ir em todos os lugares, pegar avião, juntar o seu dinheiro para fazer ações voluntárias de educação menstrual, né, então, Vânia é uma mulher maravilhosa, né, de Portugal, que especialista na sexual e que trabalha a menstruação, mas que consegue trazer ainda mais profundidade, porque a gente sabe, né, quem trabalha com educação menstrual sabe que vai também para a área da sexualidade, são áreas que, embora não sejam a mesma coisa, né, a gente trabalha isso na formação, são áreas que se complementam lindamente, né, que são muito necessárias. E temos eu, né, que sou bióloga, professora, especialista em saúde menstrual, cofundadora da Herself Educacional junto com a Raíssa, né, a escola da menstruação, né, que a gente chama aqui do Brasil, e fundadora também da Diga Vulva. Nossa próxima turma do Educação Menstrual pelo Mundo 6, que a gente trouxe aqui para vocês, que a gente ia fazer esse lançamento aqui, ela vai ser de fevereiro. Bia, quer trazer algum pontinho? Rapidão, só para não pegar o bonde já para a informação mais importante, gente, quem estiver nessa chamada agora com um nome que não é o seu, que eu não tenho como identificar, que é o nome do seu negócio ou algo do tipo, manda aqui no chat. Eu acho que tinha cerca de umas 10 pessoas que estão com nomes que eu não consigo reconhecer de fato quem é, não conheço. Só para a gente garantir que vai ter a certificação no final certinho com o teu nome, tá? Só antes de ver a informação, Zona. Maravilha, Bia, eu já tô olhando os comentários aqui, amiga, eu quero fazer a reciclagem do curso já. Temos valores especiais para as alunas, a partir de janeiro vamos ter, Bia, Mica, quando abrir oficialmente as inscrições, tá? Mentoria e desenvolvimento de projetos transformou minha mentalidade, meu trabalho como educadora menstrual, maravilhosa. Angelina falou também, eu também choro muito no final das sessões. Sim, é muito emocionante. E, gente, a gente vai ter agora a turma 6, né, que vai ser de fevereiro a agosto de 2024, então entrega do projeto final ali início de agosto. Vamos começar em fevereiro. Não temos ainda o cronograma perfeito para vocês, isso vai ser divulgado ali em janeiro, mas a gente tem aulas quinzenais, e a previsão de início de aulas vai ser no dia 17/2, que é na semana depois do carnaval, porque a gente sabe que é o ano, né, muitas vezes começa ali depois do carnaval. A abertura oficial das inscrições para a próxima turma, que é o Educação Menstrual pelo Mundo 6, vai ser no dia 2 de janeiro de 2024, então daqui um mês exatamente. Mas quem está aqui hoje, quem vai assistir essa gravação,
a partir de hoje, vocês já podem garantir a vaga de vocês no Educação Menstrual pelo Mundo, de forma antecipada e com uma condição muito especial que a gente preparou, tá? Então, o investimento total para a formação, o preço que vai ser a partir do 2 de janeiro de 2024, é de R$ 3.000, né, 2.997 à vista, né, ou conseguimos fazer aqui, porque a gente absorve os juros, né, 3 vezes sem juros, né, até 3 vezes sem juros, então conseguimos fazer. Quem precisa de outras condições, precisa mais vezes, mesmo pagando juros, a gente consegue também, né, mas daí tem os juros que são da plataforma, né, a plataforma de pagamento em si ainda não temos a nossa própria, então a gente precisa dessa ajuda, mas são plataformas de pagamento muito seguras, muito fáceis de mexer, e que garantem a segurança tanto para a gente quanto para vocês, né? Ou 600 euros para quem está fora do Brasil, então Portugal, outros países do exterior, 600 euros, tá? Esse é o valor oficial. E para quem entrar até o dia 1º de janeiro de 2024, tá? A gente vai oferecer R$ 500 off aqui no Brasil, ou 15% off Portugal, já que não estamos falando em reais, né? Então, mantém ali a condição de 3 vezes sem juros e fica 2.497 à vista, ou até 3 vezes sem juros, com o cupom menstruações, tá? E percebam, a gente traz, entrando agora, né, para quem já está decidindo entrar, garanta a sua vaga realmente o mais rápido possível. Sempre existe o risco, né, de a gente esgotar. A gente espera que não, né? Porque a gente quer que as pessoas que não conseguiram se inscrever no workshop também tenham a oportunidade de entrar. Muitas vezes estão em off, não viram que ia ter o workshop, né? Mas quem já está decidida, entre. E a gente vai deixar assim até janeiro, porque aqui a nossa ideia não é simplesmente gerar gatilhos para vocês entrarem de qualquer jeito, porque esse não é simplesmente um curso onde vocês vão comprar e depois não vão assistir, não vão estar com a gente. É uma formação, né? O caráter é formativo e a gente vai ficar juntas meio ano, né? Direto ali. Então, a gente precisa que vocês pensem, vejam se é o momento de vocês, né? A gente sempre estimula decisões conscientes nesse sentido. Então, se vocês acreditam que é o momento de vocês têm aqui o acesso a várias ex-alunas que estão aqui, várias delas se disponibilizam muitas vezes a dizer, dar a sua opinião sincera ali, né? De o que a formação ajudou elas, né, o que a formação entregou para elas. Então, poxa, quero conversar com alguém, assim, e tudo mais. Claro que a gente sempre vai dizer, né, nossa formação é maravilhosa, porque é mesmo. Né? Mas quem quiser, né, buscar outras ex-alunas, né, que estão lá no nosso Instagram, enfim, quiser ouvir delas, né, o que a Mica também sempre se disponibiliza, maravilhosa, né. As inscrições ficam abertas do dia 2 até o início das aulas, a gente fecha um pouquinho antes, tá, para conseguir organizar vocês ali. Então, provavelmente ali nos dias de carnaval, né, quem não entrar até o carnaval, o início do carnaval, vai perder o abacaxi, porque a gente precisa organizar ali, mandar todas as informações para vocês. A partir de janeiro a gente vai ter um grupo do WhatsApp, porque, imagina, quem garante a vaga agora só vai começar daqui 2 meses e pouco, né, então fica aquela ansiedade. Mas a partir de janeiro a gente já vai ter o nosso grupo do WhatsApp, né, vocês vão receber todos os materiais ali em janeiro, tá? Mas aqui a gente dá essa condição especial para vocês pensarem, vocês podem entrar hoje e podem entrar daqui a alguns dias com essa condição especial, com o cupom menstruações, cois, né, o acento, a cedilha, ou ainda o menstruacóis PT, no caso de quem está em Portugal, né, então, como a gente precisa fazer um cupom diferente, tem o Menstruações PT, a Bia vai mandar todos os links direitinho, vocês vão receber junto com a gravação, junto com os materiais, todos os links, tá? Então a gente não botou nada aqui agora, e a gente fez uma condição ainda mais especial para as brasileiras, né? Quem quiser fazer no Pix, a gente tem um cumulativo aqui, a gente tem o voucher de R$500 off, mais R$200 off no Pix. Então, quem quiser pagar à vista, a gente vai ter um link separado, porque exclusivo no Pix vocês têm o menor preço possível, que é 2.297. Também funcionam até 3 vezes, né, sem juros, e até 12 com juros. Exato. Aqui, ó, Portugal e exterior, temos 15% off, né, então de 600 euros fica 510, e temos também até 3 vezes sem juros. Funciona PayPal, cartão, tá? Esse link, Pix em Portugal, só para quem é brasileira, né?
Ah, tá, quem não conseguir pagar pelo cartão, né, quem está fora do Brasil e não conseguir, tiver alguma questão com o cartão, que muitas vezes não pega, né, para outros países, mesmo estando tudo certinho, né, tem o, como que é o nome? MBWay, isso, MBWay, né, de Portugal, conseguimos também, quem precisa, quero dar uma entrada e parcelar o restante, nos chamem, a gente consegue fazer condições especiais, mantendo ali o cupom de vocês, porque esse cupom é um cupom de pré-venda, né? Então, a gente quer que quem já queira garantir, já garante agora. A gente só vai começar os nossos primeiros movimentos lá em janeiro, mas aí você já vira um ano já sabendo, eu vou entrar, eu vou fazer parte da Educação Menstrual pelo Mundo, eu vou ser uma educadora menstrual, vou participar da comunidade de educadoras menstruais, que já agora a gente tem a formatura, né, da turma da Educação Menstrual pelo Mundo 5, no dia 16 de dezembro agora, então vai entrar mais uma nova leva ali no nosso mural de educadoras, né, novas mulheres que vão estar se formando, inclusive muitas aqui, a gente vai pedir permissão para todas lá. Quem é ex-aluna sabe, né, que pode participar, né, do encontro final de apresentação dos projetos, então a gente vai mandar o link para vocês, né, da nossa comunidade, porque quando tem aula extra, quando tem apresentação, a gente chama, disponibiliza o link para as ex-alunas. Né? A Micaela está sempre presente, Micaela da turma 2, né, sempre presente quando tem aula extra e tudo mais. O acesso aos conteúdos não é vitalício, tá? A gente geralmente deixa até 3 meses depois, porque a formação ela é formativa, a gente não quer que vocês fiquem lá se acumulando e sempre se sentindo inseguros, isso faz parte da nossa metodologia, tá? Vocês saiam, se sintam seguras, libertas ali de ver o conteúdo, mas a nossa comunidade, as aulas extras, tudo isso, enquanto a Educação Menstrual pelo Mundo existir, a comunidade existir, e que a gente pretende que seja por décadas, vocês vão ter acesso sempre, tá? Então, vocês sempre vão ser convidadas a participarem, sempre vão ter valores especiais para novos cursos, novas formações que estão sendo preparados por aí, então vocês vão sempre ter essas condições especiais e participação nas aulas como um todo. Então, quem sentir esse convite, quem tiver qualquer dúvida, qualquer insegurança, tá? Chame a gente ali pela direct mensagem no Instagram, envie e-mail se precisar de alguma condição especial, a gente consegue ter bastante flexibilidade, a gente usa todas as plataformas possíveis para permitir uma entrada à vista, né, parcelamento do restante, a gente consegue fazer tudo. Infelizmente, ainda não somos gigantes na formação, o suficiente ainda para conseguir colocar 12 vezes sem juros, que quem trabalha com loja, né, sabe que é uma taxa bem robusta, então ainda não conseguimos fazer o 12 vezes sem juros, então ainda existem ali os juros da plataforma, né, então para conseguir manter o preço ainda controlado, apesar da inflação, esse investimento da formação, a gente conseguiu dessa vez deixar até 3 vezes sem juros, o que já ajuda bastante, né, então quem sentir que quer fazer a formação, turma 6, terminar ali em agosto, como educadora menstrual, venha com a gente construir a sua trajetória como educadora menstrual, porque aqui a gente tem espaço para cada uma construir a partir da sua individualidade. Então, temos a certificação da formação, obviamente, e Bia soube que também tem o certificado de participação desse workshop, né? Teremos também, para quem aqui esteve 2 horas com a gente sábado, então já agradeço de antemão, de passar a palavra para a Bia, para a Raíssa se despedirem, agradeço imensamente a todas vocês pela confiança de estarem aqui, ex-alunas maravilhosas que fazem parte da comunidade, que estão aqui. Espero que vocês tenham aprendido coisas novas, porque sempre quando a gente se encontra, sempre tem algo novo. Quem está conhecendo agora, tiver qualquer dúvida sobre a formação em si, sobre os conteúdos, sobre as professoras, sobre como que é os horários, quanto tempo precisa dedicar, fale com a gente. Não entre com dúvidas, tá? A gente quer que todas entrem se sentindo seguras de participar da formação, porque a gente quer vocês de fevereiro até agosto com a gente, tá? Então, o caráter formativo, ele é mais próximo mesmo, então a gente, ninguém vai estar ali, mutada, sem câmera nos encontros do Zoom, não, a gente quer rostinho, a gente tem fala, microfone, então é justamente para a gente se desenvolver juntas, e agradeço a cada uma de vocês que se disponibilizou aqui nesse sábado, a gente está aqui fechando meio-dia no horário de Brasil, para a gente é recém 11, a gente está em outro fuso aqui de Rondônia, né? Mas agradecemos imensamente vocês. Né, Bia, o certificado.
Tudo certo, gente. Eu fui fazendo a nossa lista de presença. Podem ficar tranquilas, já estou com o nome, peguei o nome de todas. Obrigada por me atualizarem. Se alguém ficar de fora, não precisa se desesperar. Eu estou lá no grupo do WhatsApp. Vai lá na conversa no privado comigo, pode me mandar mensagem que eu atualizo. Agradeço muito pela presença, pela confiança que vocês têm nesse trabalho. É sempre muito massa, é uma coisa que enche a gente de alegria estar em comunidade assim. Como pessoa formada dentro dessa comunidade, digo para vocês que confiem, se é uma coisa que vocês entendem que faz sentido para a jornada de vocês, foi transformador para mim, tanto no sentido pessoal e infinitamente no sentido profissional. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para abrir essa conversa no Instagram, no WhatsApp, e a gente troca mais. Foi um prazer. Gente, só agradecendo também, muito, muito obrigada por todas estarem aqui, sim, essa rede maravilhosa que só cresce, e acho que fica esse convite para a apresentação final. Acho importantíssimo a gente ouvir os relatos, a resposta do trabalho e da atuação de cada uma. Eu acho que aqui a gente tem um encontro também muito rico, que são de diferentes continentes, né, muitos países envolvidos, então a gente conhecer e mergulhar e ter essa consciência social mesmo, da realidade de diferentes territórios, isso é riquíssimo. Então a gente sempre aprende muito quando a gente está junto aqui, e ouvir o trabalho de tantas colegas nos traz aí luz e novas possibilidades. Então, muito feliz, gente. Muito obrigada. Espero revê-las em breve. Perfeito. Muito feliz com os comentários, né? Já no workshop, ok. E ficamos muito felizes que conseguimos encerrar pontualmente, 11h59, liberar todos para o almoço, né? Almoço ou sexta de tarde, né? Para quem está em Portugal. Fico muito feliz, obrigada muito, muito, muito mesmo por estarem aqui. A gente fica de coração quentinho, né? Vamos poder descansar agora nesse sábado para uma nova maratona semana que vem. E é isso, mesmo com todo cansaço, mesmo com sinusite, mesmo com tudo, né? A vozinha meio fanha, tudo isso nos deixa muito felizes, coração quentinho, saber que a gente pode servir o que a gente sabe, o que a gente tem, o melhor que a gente pode oferecer para quem pode servir. Vamos fazer um print final, todo mundo? Deixa eu tirar a apresentação. Para a gente ficar bem feliz, postar nos stories, né? Quem participou aqui, tirar uma foto bem bonita juntas. Muitos rostinhos que eu não conheço, que eu quero na turma, tá? Quero muitos rostinhos aqui na turma, que eu ainda não conheço. Prazer, queridas. Né, amiga? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Demonstração, gente! Tirei alguns. Tirou, Eva. Beijo, gente. Foi um prazer. Prazer conhecê-las. Espero todas na formação. E as da comunidade já espero na dia 16 também, na apresentação. Já marca na agenda, tá bom? Beijo, meus amores. Bom sábado. Tchau.